Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Metanoia. Eu louvo a Deus pela sua companhia, pela sua presença, por você ter separado um tempo para poder ouvir um pouquinho mais sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus. Separou um tempo para aprender junto conosco, até porque nós não sabemos nada, nós não sabemos de tudo. Também iremos aprender aqui hoje. E o nosso programa tem um nome chamado Metanoia. Metanoia é uma mudança essencial de mente, é uma mudança de caráter. É tentar mudar o que a gente vê do Evangelho, o que a gente acompanha e tentar colocar no caminho certo, tentar entender e, poxa, o Evangelho de Cristo não é complicado. O Evangelho de Cristo é simples. A gente pegar uma coisa e esmiuçar é muito mais simples do que a gente imagina. A nossa intenção aqui é alcançar essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, essas pessoas que você sabe que você, com certeza agora você está pensando em uma pessoa, em algum amigo, em algum parente que nunca ouviu falar de Jesus. Então, de antemão, antes de eu concluir aqui a respeito do nosso programa, pega esse aviãozinho do lado aí e manda para alguém que você sabe que precisa ouvir de Jesus, que sabe que precisa ouvir a palavra. Manda um aviãozinho para ele. Se você estiver no Facebook, marca o nome dele aí embaixo, para que a palavra de Jesus possa alcançar ele. A nossa intenção é essa. E você também, que é uma pessoa que já está na igreja há um bom tempo, e você sempre fica naquela dúvida, né? Pô, o pastor Jorge foi pregar lá, falou sobre livre-arbítrio, cara. Porra, o que é isso, cara? Então é para isso que serve o nosso programa, é para a gente pegar um tema em específico e conversar sobre ele, entrar um pouquinho mais a fundo nele. Amém? Cada programa nosso, a gente vai estar com alguns convidados. Hoje eu estou com umas pessoas aqui muito especial para mim, eu posso falar assim. Apesar de que nós vamos tratar de um assunto muito importante, livre-arbítrio, cara. Olha só, se eu pegar, pastor, 10 temas polêmicos da Bíblia, o livre-arbítrio vai estar entre esses 10, cara. Eu tenho certeza absoluta que ele vai estar. Então, para esse tema, que é um tema tão polêmico, eu precisava estar aqui na bancada junto comigo pessoas que eu sei que são usadas por Deus, que têm um conhecimento, que estão debaixo da autoridade de Deus, para que a gente possa conversar com esse tema não sobre aquilo que a gente acha, mas sim sobre aquilo que a Bíblia nos revela. Bem, aqui comigo aqui vou apresentar o meu primeiro convidado, ele, cara, meu pastor. Eu lembro que quando meu pai tinha a loja do lado da igreja, às vezes ele passava por lá, sempre que ele passava ele parava e a gente trocava uma ideia e a gente já conversou sobre esse tema. A história tá boa. Pastor Jorge, cara, fique à vontade, pega o microfone aí. Esse tema é polêmico mesmo, pastor? Só apertar e segurar. Amém. Boa noite, Alain. A paz do Senhor, boa noite, pastor Rogério, Israel. Parabéns pelo programa, tem sido uma bênção, eu acompanho sempre lá. A gente tem aprendido bastante, né, com seus convidados. Cultura, né, irmãos? Mas glória a Deus aí por esse programa e que Deus possa nos iluminar, dar a direção aí nessa noite. Amém, glória a Deus. Outro convidado aqui, cara, pastor Almir Rogério, que é um dos nossos líderes de jovens lá, cara. Eu lembro, o pastor Almir gosta de falar que ele conheceu a esposa dele num retiro da Quadrangular, lá em Areal. Cara, aquele retiro também me marcou muito, porque foi um dos primeiros retiros que eu cheguei, não como criança, mas já como um pré-adolescente. E aquele retiro foi muito forte, cara. Agora fala pra mim aí, livre-arbítrio, cara, é polêmico mesmo ou isso aí é invenção dos cristãos? Pastor Jorge, Israel, Alain, e esse programa, os temas até hoje, né, até aqui é o terceiro já, tem sido temas fortes. Mas vou te falar uma coisa, rapaz, esse tema é muito forte, porque ele mexe com muita coisa, abrange muita coisa. Se a gente for abrir caminho aqui, o caminho vai abrir estradas, pontes e assim vai. Mas é um tema muito bom para a atualidade, muito bom para a nossa juventude,
muito bom para o cristianismo hoje. Muito bom. Glória a Deus. Meu outro convidado, cara, ele que é um cooperador da nossa igreja, eu louvo a Deus porque Deus colocou ele aí mais uma vez para caminhar junto com a gente. Eu lembro quando eu era criança, pastor Jorge, molequinha, da idade lá, vou dar um exemplo de uma criança lá da igreja do Monte Castelo, da filha do pastor Franciano, Ana Laura, cresceu na igreja ali, né? Eu lembro que o irmão Israel, o cooperador Israel já tocava no Ministério Louvor, e eu ficava olhando lá, eu falei assim, cara, eu quero tocar com esses caras, eu olhava lá e falava assim, pô, eu quero ser um levita, cara, poder fazer um som com esses caras. Aí quando Deus me abençoou, cara, que pô, o pastor comprou uma bateria, aí eu me esforcei, não tocava nada, horrível. Aí eu fui lá pra tocar com os caras mudaram de ministério, cara. Mas glória a Deus por isso, Deus é tão bom que colocou ele de novo junto, mais pra perto da gente. Hoje a gente tá tocando junto, tá adorando a Deus junto, e ele é um dos caras, além de ser professor de escola bíblica, ele é um dos caras que eu converso, que ele sabe muito de Bíblia. E foi um dos motivos que eu convidei ele, e já agradeço de antemão por estar aqui com a gente. Amém. Que a paz do nosso Senhor esteja contigo, amém, irmão? Pastor Jorge, pastor Almir Rogério, Alan. Hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar você aí no seu lar. Porque o tema livre-arbítrio é para fazer você chegar mais a Deus. Você conhecer o caminho de chegar até a Deus. E eu tenho certeza que isso irá acontecer nessa noite. Que Deus vai te tocar, o Espírito Santo. E eu agradeço por estar aqui nesse programa. Acompanho também. E é uma bênção, está sendo uma bênção, irmãos. Vocês nem sabem o que está por vir ainda. Tem grandes coisas vindo aí ainda. E que você não perca. Cada programa ajude a divulgar. Vai lá para o seu colega, seu amigo, divulga no Face, divulga no Instagram, nas suas redes sociais, WhatsApp. Para que isso? Para que mais pessoas glória do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Você escutou o recado do cooperador Israel, vai lá no aviãozinho, mande para alguém, você que está no Facebook aí, marca alguém especial para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Gente, antes da gente entrar aqui, verdadeiramente eu quero agradecer vocês, cara. Vocês são muito corajosos, cara. Na moral, vim aqui para conversar sobre esse tema. Cara, tem que ter ousadia. E evangelho é isso, cara. Não adianta a gente falar assim, pô, vou pegar minha cruz, vou seguir Jesus, só que eu não vou ser ousado, eu vou me calar diante de algumas situações, não. Se a gente lê a palavra, se a gente compreende a mensagem, se a gente fala com Deus e Ele nos revela, a gente tem que expor isso, a gente tem que botar para fora aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nossa vida. Amém? Obrigado. Nesse tema aí bem polêmico. Primeiro, não dá para falar de livre-arbítrio sem citar os arminianos e os calvinistas. João Calvin e Armínio. Cara, para você, às vezes você nunca ouviu sobre livre-arbítrio, tá leigo no assunto, tá chegando agora. Eu posso falar que são dois teólogos, posso usar essa expressão? São dois teólogos que pensam um pouco diferente. A gente pega Armínio, que ele vê o livre-arbítrio como uma coisa real. Ele acredita que a gente tem livre-arbítrio, escolher Jesus ou negá-lo. Agora, para João Calvin, não. Ele já tem uma visão um pouco diferente. Para ele, o ser humano não tem livre-arbítrio porque o pecado vai sempre influenciar nas nossas escolhas e a gente sempre vai ser encaminhado para o mal. Só que essa semana, através desse tema, eu andei orando e conversando com Deus, e Deus tocou muito em meu coração, porque às vezes você está em casa aí e você já é um cara já há um tempo que acompanha o Evangelho, já estudou sobre esse tema, e você veio assistir a gente pensando, é hoje, cara, é hoje que eu vou ver alguém falando alguma coisa lá e eu vou comentar aqui e eu vou retrucar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tema de hoje é livre-arbítrio. Então, se você for um seguidor de João Calvino, se você for um calvinista, eu não vou ficar triste, cara. Você pode sair, eu tenho certeza que tem outras lives acontecendo agora, eu tenho certeza que tem outra coisa para você fazer, outra pregação. Por quê? Porque a gente não vem aqui para criar contenda
De maneira alguma, a gente não veio aqui para fazer uma briga, para fazer uma rixa entre facções. A nossa intenção aqui não é essa. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso. Não espere, não crie uma expectativa que vai ter um daqueles debates que o pessoal vai um bater no outro e vai brigar, não. A gente vem aqui para pregar o evangelho, a gente vem aqui para pegar a palavra, a gente vem aqui para falar de Jesus. Você veio para ouvir sobre ele, fique à vontade. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui são pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo de Deus e vão falar coisas para você muito fortes e coisas que vêm de Deus. Eu vou deixar um versículo aqui para nossa meditação, para não ficar... na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, vai nos dizer o seguinte: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, será que assim não está agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós, ou seja, por meio de Apolo, e vocês creram no de nós, faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Então eu respeito Armínio, eu respeito João Calvino, eu sei que Deus usou os dois de uma maneira especial, mas hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio, amém? Glória a Deus. Vamos lá, cara. Para vocês, na opinião de vocês, o que é livre-arbítrio? Pastor, o que você entende sobre livre-arbítrio? Amém. É interessante, né, isso que você falou acerca de... muitas pessoas perguntam, né? Você é arminiano ou você é calvinista? Eu lembro que você perguntou isso quando eu cheguei e a resposta que eu falei foi qual? Eu sou de Cristo, né? Eu sou cristão, porque, na verdade, quando Armínio nasceu, quando Calvino nasceu, o evangelho já existia. Jesus já tinha morrido por todos nós, então isso é irrelevante. Eu nunca vou dizer que eu sou ou de Armínio ou de Calvino. Eu sou cristão e procuro, dentro do possível, ser bíblico. Mas a sua pergunta, né, é o que é livre-arbítrio? A palavra arbítrio, né, ela vem de árbitro, né? E o que é um árbitro no futebol? Ele é aquele cara que ele vai decidir o que é legal, o que não é legal, o que pode, o que não pode. Ele tem que ser imparcial. E é exatamente por isso que alguns teólogos e algumas linhas teológicas defendem o fato de que hoje, né, ou seja, depois do pecado, o homem não tem condições de arbitrar, porque o pecado influencia e tal. Existe essa tese, porque o árbitro ele tem que ser imparcial. Então, assim, na verdade, o livre você a capacidade que você vai ter, ou o direito que você tem de escolher entre o bem e o mal, né? De você poder, diante de uma situação que se apresenta na sua vida, você tem dentro de você uma direção. Você sempre vai ter ou uma tendência para escolher o mal, ou uma tendência para escolher o bem. E você vai escolher segundo a sua essência, entre o bem e o mal. E é justamente esse direito, essa capacidade que eu acredito que Deus nos dá, a liberdade de você escolher, fazer as suas escolhas, né? A Bíblia ela está repleta disso, né? No sentido de que aquilo que você planta, que você vai colher, enfim, mas acredito que você vai ainda tocar nesse assunto. Então, o livre-arbítrio para mim é nesse sentido é um direito que Deus dá aos seus de fazer as suas escolhas, a liberdade de escolher, fazer as suas próprias escolhas. Amém. E aí, pastor Almir, livre-arbítrio, cara? Alan, na realidade, nós aqui, nós já estamos vendo que nós todos vamos caminhar numa mesma direção, né? Nós temos uma mesma direção aqui a seguir. Falando de Calvino, falando de Hermínio, todos os dois tiveram, né, a sua história, colocaram lá, fizeram aí o seu nome aí na história aí também, mas maior do que tudo é Jesus Cristo. Não tem outro maior do que isso daí, né? E nós seguimos a Jesus. Quando nós falamos de livre-arbítrio, né, aquilo que o pastor Jorge falou, eu vejo como um poder de decisão que o homem tem, de escolher o que é certo e que é escolher o que é errado, né?
se eu escolho certo, o certo hoje é estar caminhando na presença do Senhor. E se eu escolho o errado, não é nós dizemos que eu vou caminhar na direção do inimigo, do diabo, mas tudo aquilo que o mundo oferece, ou seja, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é certo, tudo aquilo que é errado. Em uma das palavras, Jesus ele vira em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Eu penso o seguinte, quando Jesus está dizendo essa palavra, Jesus ele está falando para aquele que fez uma escolha. E qual escolha esse fez? Com certeza é escolha errada. Por quê? Para você estar sobrecarregado, para você estar cansado, para você estar oprimido, estar arrebentado, você não está seguindo um caminho bom. Porque quando nós seguimos um caminho bom, na realidade, seguindo o livre-arbítrio, essa direção da coisa certa, de você viver o que é bom, o que é certo, ou na presença de Deus, nós podemos também falar, né? Eu não sei se o pastor Israel, você concorda, que nem todo aquele que escolhe que é certo também está na presença de Deus, né? Eu não sei se vocês vão concordar com essa fala, mas tem gente que escolheu o certo e não está na presença de Deus. E tem gente que escolheu o errado e está na presença de Deus errado. É forte, hein? Fala, Israel. Tema forte. Assim como o pastor Rogério, pastor Jorge, eu não sou calvinista, né, arminiano. Eu sou cristão. Eu sigo a Jesus Cristo. E falar de livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? É simples. É você saber a capacidade daquilo que você tem de escolher. Aquilo que você quer para você. Imagine você tendo 2 entrevistas de emprego. Você é chamado à entrevista dos 2 e tem o poder de escolher. Você escolherá o que tem um salário maior ou o salário menor. Então, é o seu poder de escolha, o livre-arbítrio, é aquilo que você vai escolher. E trazendo isso para o nosso lado, para Cristo, para os caminhos de Deus. Você escolheu o certo. Qual é o certo? Para que você foi criado? Você entender o porquê você foi criado, o porquê eu fui criado. Por que Deus me criou? Será que é para tomar as minhas próprias decisões daquilo que vem da minha carne, que vem lá de trás? Vou escolher seguir a minha carne ou vou seguir a Cristo? Escolher seguir a Cristo. Então, livre-arbítrio é aquilo que você tem na sua mão. Isso é um poder que Deus te deu, de você decidir o que você quer para a sua vida. Sabe o que é engraçado, cara? Não é engraçado agora, não. Quando eu pensei nesse tema, eu já sabia que seria um tema polêmico. Mas antigamente, quando eu pensava assim, cara, livre-arbítrio, eu vou caçar livre-arbítrio na Bíblia, cara. Não tem livre-arbítrio na Bíblia, cara. Olha só que doideira, né? Aí você fala assim, os caras estão conversando sobre livre-arbítrio, só que não tem livre-arbítrio citado na Bíblia. Só que o que é interessante é que, mesmo não tendo livre-arbítrio na Bíblia, eu acredito que quando Deus pensou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, cara. Deus não estava pensando em fazer robô não, pastor meu Rogério. Inclusive, quando você fala esse texto, né? Façamos, no plural, você está falando de quê? Da Trindade. Sim, sim. No plural, Trindade. E palavra Trindade tem na Bíblia? Rapaz, vou pensando nesse tema aí, me aguarde. E você vê, cara, Deus não criou a gente para ser robô. Deus não criou a gente para a gente ficar... Deus criar a gente, assim, não, vocês só vão me adorar só, o tempo todo, 24 horas que me adorando. Seria cruel. Deus não. Deus falou assim, não, cara, eu vou dar a vocês a opção de escolher. Você quer me adorar? Você quer ficar comigo? Faça isso porque me ama. Faça isso porque você vai olhar para mim e vai encontrar em mim algo que você não vai encontrar em nenhum lugar. É escolha própria, cara. Nisso está a soberania. Isso aí. E outra coisa, e por isso que ele fala, cara,
negue a si mesmo, pegue a sua cruz, cara, e vamos embora, vem comigo. E quando eu fui procurar a definição de livre-arbítrio, olha o que eu encontrei: a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer obrigação, motivo ou causa determinante. Ou seja, eu quero atravessar a rua, mas eu não quero atravessar a rua porque a minha esposa está me chamando do outro lado, ou porque tem um cachorro querendo me morder aqui, ou porque está tendo goteira de um telhado, eu vou atravessar. Não, eu quero atravessar porque eu quero atravessar. E quando Jesus chega para os discípulos dele e fala assim: ô Pedro, pô, larga essa rede aí e siga-me, vem, me segue. Ele não falou assim: ô, seu obrigado, vem me seguir. Não, ele só falou assim: ó, pega, ó, larga isso aí e vem, vamos comigo, eu vou fazer você pescador de homens. Ele falou assim: pô, eu vou então. Quando Elias chegou lá para Eliseu falou assim: cara, eu vou seguir esse homem aí, eu vou queimar minhas carroças, eu vou seguir, cara. É escolha, cara, é escolha. Livre-arbítrio é isso. E pra gente entrar mais a fundo nesse tema, eu vou ler um versículo aqui. Vamos lá no princípio, vamos em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Vai nos dizer assim: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, ou seja, Adão: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que esteja no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Antes de vocês responder, não que eu queira induzir vocês a uma resposta. Cara, Deus colocou uma árvore lá, e se você assim, pô, não quero que o homem coma dessa árvore, primeiro ele nem colocaria. Ele colocou lá e deu uma opção para o homem: cara, ó, não coma. Ele orientou: não coma, se você comer dela você vai morrer. Mas o homem tinha a escolha. E aí, o livre-arbítrio começa no Éden agora com Adão. O que vocês acham? Cara, é bem polêmico, né? E como a gente tem falado aqui, esse assunto é polêmico, né? Por essência. Essa linha que defende que não existe livre-arbítrio e tal, e que até alguns falam, né, que alguns teólogos falam que existe sim a livre agência, que é tipo assim, você decide algumas coisas no seu cotidiano, porém você é incapaz de ter livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é você escolher livre, sem influência, como você acabou de descrever, né, de definir uma decisão livre de qualquer influência. E eles defendem que o pecado influencia e, portanto, você não é livre nessa escolha e tal. E eles falam que existe, dentro dessa visão de livre agência, eles falam que existe somente dois personagens da história tiveram livre-arbítrio. Eles falam que Jesus, Adão, melhor dizendo, e Jesus. E naquilo que eu discordo, porque, vamos imaginar essa tese: só dois tiveram livre-arbítrio e o restante não tiveram, porque o restante estava debaixo de pecado e tal. Adão, durante o tempo, não estava, então, debaixo de pecado ainda, então ele tinha, e Jesus, que era Jesus. Então, essa é a visão, né, dos teólogos que defendem a não existência de livre-arbítrio. Só que eu discordo por quê? Se Adão, ele tinha, só ele e Jesus, Adão tinha total capacidade de escolher o bem, por isso ele tinha livre-arbítrio, porque ele era livre para escolher, ele não estava influenciado pelo pecado ainda, porque o pecado ainda não tinha acontecido, ele tinha liberdade para escolher, então o livre-arbítrio não valeu nada para ele, porque ele escolheu. Então, assim, mesmo não estando influenciado pelo pecado, ele pecou. Então isso não quer dizer, então isso já quebra essa tese, no sentido assim, hoje a gente não tem condição, porque o pecado influencia a gente, e a gente vai escolher o mal. Mas Adão, segundo eles, que tinha o livre-arbítrio, não tinha pecado ainda, e ele escolheu o mal. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha o livre-arbítrio, escolheu o mal, e para escolher o bem e o mal, mesmo não tendo pecado ainda, ele escolheu. Eu acredito que o livre-arbítrio começou bem antes. Começou lá com Lúcifer, porque Deus cria os anjos, Deus faz Lúcifer perfeito, só que o que tinha no céu para tentar alguém no céu? Nada. Aí a Bíblia fala assim, lá em Ezequiel, Deus fala assim, tu eras
querubim perfeito e tal, havia perfeição em você, até que foi achada iniquidade em ti. Aí fala assim, na multiplicação do teu comércio. Aí Deus está falando das pedras preciosas, de toda pedra preciosa, de todo tesouro que existe. E fala assim, tudo isso foi criado no dia em que você foi formado. Então é como se Deus fizesse toda a sorte de riqueza e colocou lá para quê? Lúcifer estava cuidando daquelas pedras. E o que fez com que Lúcifer ele escolhesse o mal? Foi a tentação pelas pedras preciosas. Por isso Deus fala, na multiplicação do seu comércio você se corrompeu. Então assim, se não tivesse nada que tentasse Lúcifer, ele ia ser sempre de Deus, nunca ia pecar, e Deus nunca ia saber se aquele amor que ele tinha era verdadeiro ou não, porque ele não estava tendo a opção de escolher. Mas Deus coloca as pedras lá e ele se encanta com o seu comércio, com as pedras preciosas, se corrompe e faz a escolha dele. E os anjos que estavam com ele também optaram, porque uns não foram, outros escolheram vir com ele. Então eu acho que esse poder de escolha, ele vem já antes do Éden, antes de Adão. E depois algumas pessoas defendem assim, não, depois do pecado o homem já não tem mais livre-arbítrio, porque não pode mais escolher. Todavia, se Deus soubesse disso, Deus teria falado para Caim, depois de matar Abel, e Deus vai e ele está lá, e Deus, não, melhor dizendo, né, quando ele oferece a oferta, e Caim está triste porque a oferta dele não foi aceita. E o que Deus fala com ele? Por que caiu o seu semblante? Se você proceder bem, não vai haver aceitação para você? Deus está falando assim, a tua aceitação depende das tuas escolhas, depende do teu comportamento. Se você proceder bem, eu vou aceitar a sua oferta também. Então, mesmo depois que veio o pecado no mundo, Deus, o próprio Deus, continua dando ao homem o poder de escolha. O próprio fato de ter a árvore do bem e do mal ali, é Deus falando assim, eu poderia simplesmente tirar essa árvore daqui e o homem nunca iria pecar, porque ele nunca iria ter como pecar, mas eu nunca saberia se ele me obedece ou não. E o fato da árvore estar aqui é justamente para eu saber se ele vai estar comigo por obediência ou por determinação minha. Então a árvore ali é justamente para dar o direito do homem. Aí Deus coloca a árvore e fala, olha, a árvore está aqui, mas é perigo. Se você tocar, você morre. Depois, Deus sempre dá ao homem, Deus sempre aponta a porta para o homem. Mesmo vindo o pecado e tal, Deus sempre aponta a porta de saída. Depois veio a lei e tal, lá em Moisés, já onde havia lei, Deus de novo falando, eis que põe diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Aí Deus fala assim, escolhe, pois, a vida, para que viva. Então Deus, por que Deus, como você falou, né? Por que Deus colocou a árvore lá? Por que Deus fala, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte? Por que Deus, sendo bom, ele não excluiu a morte, deixou só a vida? Mas a morte é justamente para que a pessoa pudesse escolher. E por que o homem... Deus vai dar esse direito do homem escolher, sabendo que ele poderia escolher, como muitos escolhem o pecado, muitos escolhem a morte. Por quê? Porque Deus não aceita adoração imposta, obrigada, sistematizada, decretada, sem que você tenha opção. Deus quer o teu coração, a tua verdade. Jesus vai dizer, né, não importa que os que adorem, adorem. Então, se você adora Deus porque você não tem opção, Ele já te fez programado para adorar Ele. Onde está a glória de Deus nisso? Né? Então, eu entendo que o pecado, ele passou pelo jardim, o livre-arbítrio passou pelo jardim, mas Deus sempre dá à sua criação aquela opção, né, de fazer as suas escolhas. Glória a Deus. E aí, pastor Almir, esse livre-arbítrio, cara, ele foi bom para Adão, esse livre-arbítrio? Fala pra gente aí, o que você acha? Vamos colocar uma coisa, olha só. Eu estava meditando, eu estava prestando atenção numa coisa. E a gente pode abrir até um outro leque isso daqui, rapaz. Pode abrir um outro leque isso daqui. Quando Deus ele fala para Adão, ele fala para Adão. Tá certo que a Bíblia diz que todos os dias Deus ele vinha até o jardim, ia ter a parte da tarde com Adão e depois também com Eva,
Mas em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia é interessante. Isso aqui é uma notícia, todo dia tem algo diferente para a gente com as mesmas palavras. Mas só que interessante, Deus ele falou para Adão. Deus ele não falou para Eva, né? Não, a Bíblia cita, né? O escritor cita que Deus ele fala com Adão. Colocou lá a árvore, não comerás dela, tal. Mas só que quem comeu e quem deu para Adão foi Eva. Entendeu? Então a escolha foi mais dela do que dele. Isso daqui eu não estou discordando do pastor, não. E por isso que nós falamos, é um tema muito interessante. O meu pensamento né? Que foi ela ali que foi enganada pela serpente. Entendeu? Porque nós somos enganados todos os dias a fazer escolhas certas ou escolhas erradas. Mas tudo aquilo que é de bom agrado, que é agradável, que enche meus olhos, eu costumo dizer que a gente come com os olhos, né? Primeiro a gente olha, viu que aquele negócio é interessante, né? Nós olhamos aquilo ali. Então eu acho que a partir daquele momento ali, ela ali usou o livre-arbítrio. Ela usou o livre-arbítrio. E ela usando essa coisa agradável, mas porém que era ruim, porque Deus já tinha dado a ordem, ela deu para ele e ele... Sabe o que é engraçado, cara? Você tocou no cada ponto que a gente solta vai ramificando. Olha só. Tu falou muito bem a respeito que na Bíblia não cita Deus falando para Eva. Só que Deus falou para Adão, cara. Então, e aí que eu quero falar para vocês, o maior erro de Adão foi o seguinte: não foi ele ter comido ali a fruta que a mulher dele deu. O maior erro dele foi que quando ele comeu, ele se escondeu, cara. Eu não sei, aí por isso que eu te falo que a gente vai ramificar, porque eu acredito que Deus, a Bíblia nos revela que Deus é amor. Então eu acredito, se no momento que ele tivesse pecado, usou o livre-arbítrio dele lá, pecou, e ele tivesse chegado, pô, eu pequei, Deus, eu vou procurar Deus, não Deus me procurar, não, Senhor, cara, tu falou pra mim não comer e eu pequei, e eu estou arrependido. Só que a Bíblia não fala que Adão está arrependido, cara, só fala que ele se escondeu. E outro ponto também interessante, foi interessante, né, esse ponto já seria um tema para um novo programa, mas se você observar a passagem, e o pastor Rogério falou muito bem, a decisão de comer, e quem foi desafiada a comer o fruto foi Eva. E ela come, e a Bíblia fala que enquanto ela come não acontece nada. O que Deus tinha falado que ia acontecer? Então ela come e não acontece nada. Ela vai até ele e fala com ele que comeu e deu fruto. Aí ele teve... Quem tentou a Eva foi a serpente. E quem tentou Adão foi Eva, né, como você disse. E ele teve a oportunidade de falar assim: tá louca, mulher? Como Jó fez. Você tá louca? Eu não vou comer. Deus falou pra não comer. Sai de perto de mim. Porque até esse momento, a Bíblia não fala que os olhos deles tinham se aberto. Aí a Bíblia fala assim: ela deu o fruto, né? Já ia falar maçã, não falar de maçã. Ela deu o fruto a Adão, e Adão comeu, aí se abriu os olhos, porque Adão era o cara que Deus, como ele disse aqui. Então, Deus cobrou de Adão. Quando Paulo vai citar que por meio de um só homem entrou no mundo, ele está falando de Adão. Por quê? Porque Adão, isso é meu, não está na Bíblia, mas isso é meu. Eu entendo que assim como Deus não falou com Eva, como diz muito bem o pastor, se Eva come, Deus ia, porque Deus tinha falado com Adão. Mas o problema foi que Eva passou para Adão e Adão compactuou. Ele decidiu seguir a esposa, ele decidiu compactuar com aquela decisão. Desculpa, na realidade, Adão ele tinha uma opção, né? Isso que o pastor está querendo explicar. Ele tinha uma opção. Qual era a opção? Ouvir a voz de Deus. Tá certo que ali ele nem sabia que era esse tal de livre-arbítrio aí, não. Entendeu? Então foi naturalmente, foi natural. O negócio aconteceu naturalmente, entendeu? Mas talvez ali, aquilo que Eva tá dando para ele sabendo que Deus já tinha falado, talvez, como os olhos deles ainda estavam fechados, talvez ele nem
teve percepção daquilo ali. Talvez ele nem teve tempo de fazer a escolha desse certo e errado. Ele foi. E aí, cooperador Israel, o que você acha, cara? Cara, já foi muito bem explicado esse tema aqui. Rapaz, é o poder da decisão. O poder da decisão estava na mão de quem? De Adão. Ele decidiu o que ia fazer. Eva foi influenciada pela serpente, ela comeu primeiro. Mas Adão podia ter mudado a história e podia ter falado, não quero. O Senhor falou que não era para mim comer. E por que você comeu? Ele podia falar isso. Mas estava na mão dele, mesmo sendo influenciado pela mulher. Mas a escolha foi de Adão. Não foi a mulher que enfiou o fruto dentro da boca de Adão para ele comer, não. A decisão foi dele. Cara, glória a Deus. Eu vou pegar um gancho aqui para falar para você, cara. Eu vou abrir um gancho aqui, primeira vez que eu abro um gancho nas perguntas para poder falar com você que está em casa. A gente citou muito bem aqui a respeito de Adão e Eva. Eu quero dizer uma coisa para você. Cuidado, cara, porque às vezes você tem o seu livre-arbítrio, você tem o conhecimento para escolher entre o bem e o mal. E às vezes tem uma pessoa do seu lado, um seu amigo, cara. Eu não tô dizendo que o seu amigo não é seu amigo. Mas às vezes acontecem algumas situações que ele vai oferecer para você alguma coisa e cabe você decidir. Estou falando um amigo, mas pode ser a sua esposa, como aconteceu com Adão. Às vezes pode ser um acontecimento no seu serviço. Então que você possa vigiar, cara, porque a gente não sabe, a gente nunca sabe de onde vai vir, cara, o ataque do inimigo, né? Sempre vem de onde a gente menos espera. Então que você possa ficar atento a isso, amém? Agora vamos com mais uma pergunta para vocês aí, cara. Essa também eu acho que, rapaz, eu vou ter que aumentar o tempo desse programa, mas Deus vai abençoar. Vamos lá. Cara, por que Deus criou o homem, cara, com livre-arbítrio? Cara, não seria mais fácil talvez você falar assim, Alan, não vou te dar o livre-arbítrio não, cara, me adora. Eu ia gostar, porque eu ia ficar lá, eu ia chapar o dia inteiro chapando. Mas não, Deus deu a gente o livre-arbítrio, cara. E aí, pastor, qual a sua opinião? Cara, muitas pessoas, Alan, defendem, né, e falam assim, cara, se Deus desse ao homem o poder de escolha, Deus isso tiraria a autoridade, a soberania de Deus e o homem pudesse fazer as suas escolhas. E colocam como Deus sendo defendendo a sua soberania no fato de que ele já determina as coisas. Tudo é do jeito que ele determinou e isso mostra. Mas eu não vejo como sendo, expressando uma soberania, mas sim mais tirania do que a soberania. Porque eu creio que o livre-arbítrio é uma das coisas mais lindas que Deus criou. Por quê? Porque se você for ver a palavra, cara, muitas histórias na Bíblia, elas são lindas, maravilhosas, por causa das escolhas acertadas. Alguns escolheram mal, e isso foi péssimo, Saul e tantos outros. Mas você vê a decisão de Ruth, quando a sogra dela, Noemi, fala assim, olha, eu vou voltar para Belém, mas eu estou sozinha, não tenho futuro nenhum, você é jovem, o meu filho, o seu esposo morreu, e você é livre, fica aqui, cuida da sua vida, você está livre para fazer o que você quiser, porque eu vou voltar para minha cidade viúva, meu futuro é incerto, mas você fica aqui e está livre. A outra nora chorou porque amava a sogra, mas foi cuidar da vida dela. Mas Ruth, ela abraçou sua sogra e falou assim, onde você for, eu vou. A tua cidade vai ser a minha cidade, a tua terra vai ser a tua terra, o teu Deus vai ser o meu Deus, e onde você for, eu vou. São passagens lindas assim, que mostram por que Deus, que responde a sua pergunta, por que Deus fez o livre-arbítrio e tantas outras escolhas. Cara, você vai citar Pedro, quando os discípulos estão lá, né, todo mundo indo embora por causa do pão, os discípulos chegam e falam, Senhor, está todo mundo indo embora, e por causa da tua palavra que é dura. Aí Jesus fala assim, exerçam o livre-arbítrio de vocês agora. Aí Jesus fala assim, e vocês querem ir embora também? Ou seja, o que Jesus está fazendo? Fala assim, olha, vocês escolhem, ou vocês ficam, ou vocês vão, não é isso, pastor? Jesus fala, aí Pedro, olha que passagem linda, imagina se não tivesse livre-arbítrio, Jesus nem teria falado, eles foram, mas eu já sei que vocês vão ficar, porque está determinado que vocês vão ficar. Não, Jesus falou, vocês querem ir também? Aí Pedro falou assim, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Pedro escolheu ficar onde tinha o melhor para oferecer para ele. Aí, só para
não atrasar aqui a resposta dos irmãos, mas fechando aqui o porquê que eu entendo que Deus criou essa coisa maravilhosa que é o livre-arbítrio, é justamente para mostrar que Ele é Deus e Ele é o melhor. Sabe, Deus, quando Deus cria o livre-arbítrio, Ele está querendo que as pessoas amem Ele porque Ele é o melhor, porque Ele não é uma opção, Ele é a melhor opção, Ele não é uma opção de caminho. Então, tipo assim, só um exemplo, desculpa te cometer o tempo aqui, é que tá bom o assunto, mas pensa bem, como que você se sentiria, pra gente entender Deus, como que você se sentiria se a sua esposa, se você pergunta pra sua esposa, a Thalitinha, se você pergunta pra ela, Thalita, por que você me ama tanto? Por que você me ama desse jeito? E tal, qual resposta você ficaria mais feliz de ouvir dela? Se ela falasse assim, Alan, eu te amo, porque entre milhares de opções que eu tinha, você conquistou meu coração. Eu decidi, eu me apaixonei porque você foi diferente de todas as minhas opções. Você gostaria mais de ouvir essa resposta, ou você gostaria de ouvir a resposta dela assim, eu te escolhi porque eu não tinha escolha? É forte, né, cara? É forte. Então, tipo assim, Deus escolheu porque Deus quer que você o ame, porque Ele é o melhor. Aquilo que a Bíblia fala assim, o meu amado é o mais lindo, porque Ele não é o único. Porque se Ele fosse o único, como que eu ia comparar? Ele é o mais lindo porque eu olho milhares e milhares. O meu amado é o mais lindo entre milhares e milhares. O livre-arbítrio te dá essa liberdade de você comparar e escolher o que é melhor para você. Então, cara, o livre-arbítrio é uma coisa divina, maravilhosa que Deus deu para nós, e por isso que um Deus tão bom nos deu. Meu Deus, cara, forte isso aí que você falou. Vou aproveitar o gancho para falar. Thalita, eu te amo. Fernando, eu te amo. Quer mandar um eu amo pra esposa? Você aproveita o gancho. Ariana, eu te amo. Vocês têm a escolha hoje. Eu te amo. Amém, amém. Eita, agora. Agora aqui, pastor Almir, cara. E você, cara? Deus acertou em dar esse livre-arbítrio pra gente? Então, Alan. Será que dificultou nossa vida? O que você acha? Não, olha só. Vamos entender aqui o ponto. Nós somos o maior privilegiado de Deus, na realidade. De tudo que Deus ele fez, da natureza, quantas coisas belas existem nesse mundo que Deus fez em apenas 6 dias. Deus ele fez, de tudo nós poderíamos ser a perfeição de Deus, nós mesmos não somos, mas poderíamos ser a perfeição de Deus. Mas escuta só, nós somos privilegiados porque o pastor ele citou aqui o querubim ungido, o anjo de luz, que estava ali, vamos colocar se fosse o braço direito de Deus ali nos céus ali, né? É aquele que quando chegava, né, as pedras se acendiam, né? Aquele ministro de louvor quando fala, não, glória a Deus. Entendeu? O que acontece? Quando Lúcifer, ele tem aquele pensamento de subir acima, e quando ele é expulso, ele leva a dessa parte, não é isso? Ele leva juntamente com ele. Quando ele leva, Deus ele não vai dar a ele esse privilégio que deu para a gente do livre-arbítrio, dele poder se arrepender e voltar para os céus. Não, foi, e ali ele vai ser para sempre. Para sempre ele ali vai ser o reino das trevas. E a mesma coisa Deus ele fez com os anjos dos céus. Isaías cita que quando ele olha, ele vê os céus abertos, os querubins e os serafins adorando ao Senhor, dizendo santo, santo, santo. A mesma coisa aconteceu com os anjos lá do céu. Os anjos lá do céu, eles não foram com Lúcifer, eles ficaram. A mesma coisa Deus deu para eles lá. Eles não foram, então eles também lá não podem mais. Para sempre vai ser do céu de Deus. Agora para a gente não. Nós somos privilegiados. Porque, infelizmente, nós podemos escolher se nós ficamos no Evangelho ou nós seguimos o mundo. Deus, ele nos deu esse privilégio. Então, o livre-arbítrio é um grande privilégio de escolha. Mas só que é uma escolha que depende de cada um.
Se eu quero ir para o céu, eu escolho Deus. Agora, aquele infelizmente quer ir para o inferno, vai queimar no inferno. Cooperador Israel, foi um gesto de amor de Deus dar esse livre-arbítrio pra gente, cara? Cara, é o amor ágape, né? É o maior amor que nós temos, cara. Isso aí é um privilégio para nós, podermos escolher. Como o mesmo pastor Rogério disse aqui, ó, Satanás, ele não tem mais o que escolher. Os anjos estão lá em cima, não vai sair mais. Mas Deus falou, ó, você pode escolher. Você pode escolher o meu caminho. Tem 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho que tem largo, que tem a porta larga. Você pode escolher o amor. E Cristo, Ele é o amor. Jesus veio aqui, Ele nos mostrou isso. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se a gente trilhar esse caminho de Jesus Cristo, buscando o amor nele, nós alcançaremos a vida eterna, junto com o Pai. Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Na opinião de vocês, não vou nem na Bíblia, vou na opinião de vocês. Se vocês quiserem citar a Bíblia, amém, fique à vontade. O pecado e o Espírito Santo, eles influenciam no nosso livre-arbítrio? O que vocês acham? Sim, eu acho que sim, porque a Bíblia fala que todo aquele que vive carnalmente, né, todo aquele que vive, que dá lugar à carne é influenciado pela carne, e quem vive pelo Espírito é influenciado pelo Espírito. É claro que, tipo assim, isso não tira o nosso livre-arbítrio, isso não tira, influencia. É claro que se você tem uma vida de pecado e você ama o pecado, e você não tem o Espírito Santo, ou você não dá lugar ao Espírito Santo, você vai ser influenciado pelos prazeres da carne. As tuas decisões, você vai ser facilmente corrompido, porque você não tem uma lei do Espírito gritando dentro de você, ou você não dá ouvido a essa lei. Mas aqueles que têm o Espírito Santo dentro, como o apóstolo Paulo fala, né, dentro de mim há uma lei, né, que milita. A minha carne quer fazer uma coisa, mas o meu Espírito, né, no meu homem exterior, não habita bem algum. Mas todavia no tocante ao meu interior, ou seja, o meu espírito, né, tem prazer na lei do Senhor. Então, quando você, mesmo você estando em carne, como nós somos sujeitos ao pecado, e às vezes a carne quer pecar, quer tender para escolher o mal, mas o espírito, né, ele grita dentro de nós e fala que o certo é fazer a vontade de Deus. Então, o espírito, ele influencia a gente a buscar a Deus e a fazer as coisas certas. As coisas que a gente diz aqui, é bom frisar isso, porque a gente está falando de livre-arbítrio, de escolhas de um modo geral, e tem escolhas que são espirituais. Então é importante a gente separar um pouco isso, porque na questão espiritual, aí sim, nas decisões espirituais, que envolve espiritualidade, o pecado e o espírito vai influenciar. Nas escolhas do dia a dia, por exemplo, assim, como eu já citou no início, você escolher um trabalho, você escolher uma faculdade, você escolher uma coisa e outra, tem muitas pessoas, como o pastor também citou, tem muitas pessoas que não são evangélicas, que têm outras religiões ou não têm religião nenhuma, e são inteligentes, são prudentes, escolhem profissão certa, são coerentes nas suas, são sensatos e tal, não tem ainda não abriu o coração ainda para o Espírito Santo e para aceitar Jesus e tal, mas no seu dia a dia, quantas pessoas você conhece que, independentemente de religião, são pessoas sensatas, justas, boas, inteligentes e tal? Então, assim, nessa questão espiritual, o pecado vai influenciar muito você tomar decisão espirituais, né? Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Então você nunca vai discernir uma coisa espiritual se não for por meio do Espírito Santo. Eu até falei que não ia entrar nessa batalha aí do arminiano e calvinismo, só que, cara, sabe o que é engraçado? Porque eles, segundo João Calvino, o pecado influencia a gente, ele sempre vai direcionar a gente pro mal, ponto, isso pra eles. Só que, cara, eu pego algumas pessoas que não são seguidores de Cristo, só que elas também praticam o bem. Mas se elas são direcionadas pelo pecado, como assim? Como é que elas podem fazer o bem? Era para o mundo ser uma zona. Era para isso aqui ser sinistro, cara. Era para nós aqui já estar pela misericórdia clamando Maranata. Olha só.
Mas e aí, pastor Almir, o que você acha? O pecado influencia a gente? O Espírito Santo puxa a gente para cá? O que você acha? Influencia o pecado, se fosse falar verdade, né? Como nós somos desde o princípio. O pecado, ele é a inclinação da carne, né? A nossa carne, ela já é pecaminosa. Nós falamos aqui do princípio de Adão. Então, vamos colocar uma coisa assim. Eu saio daqui agora. Aqui agora, nós estamos aqui no debate, estamos conversando. Então, para quem está nos observando lá, aqui tem santo. Mas nós não somos santos. Nós sabemos disso, né, pastor? Nós não somos santos. Mas existe uma influência do Espírito Santo agora sobre a nossa vida, né? Existe uma influência do Espírito Santo. Ele está nos influenciando aqui, está tocando no nosso coração, sentimos a presença de Deus. Isso daí é a influência do Espírito Santo. Mas vamos supor que nós estamos sentindo o Espírito Santo aqui, sendo influenciado por Ele, e quando nós saímos daqui, dessas 4 paredes, vamos lá para fora. E se aparecer lá de fora, como eu falei, do olhar, do olhar, aquilo que nós olhamos e que nós almejamos, se tiver alguma coisa lá fora que nós almejamos, que é o pecado, será que ele nos influenciaria? Então, é por isso que eu digo, o Espírito Santo está nos influenciando. Mas se depender da gente, o pecado influencia. Mas se depender das nossas escolhas, como nós estamos citando desde o início, influenciados sim pelo pecado. Cara, você falou que uma coisa que é verdade, se a gente sair lá pra fora, o pecado vai influenciar. Cara, o pecado, cara, é engraçado que a gente, quando olha pro pecado, é sempre algo que a gente acha que é bom pra gente. Entendeu? Só que, tipo assim, ele ilude tanto a gente, porque a gente olha o pecado e acha assim, poxa, eu preciso disso, sendo que se você olhar pra Cristo, você não precisa de mais nada, olha. E aí, cooperador Israel, tu abriu a Bíblia, cara, segundo um membro da nossa igreja, vem marreta santa aí, vai aí. Isso, rapaz. Bom, sempre costumo, quando eu falo, eu dar algum versículo. Como eu não falei nenhum versículo ainda, vou ler rápido aqui. Amém. Vou nem explanar muito. O versículo já vai falar por si mesmo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. É Gálatas, esqueci de falar, versículo 13. Agora o versículo 16 de Gálatas mesmo, capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Versículo 24, ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, concupiscências. Versículo 25. E vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus, cara. Essa aí, você leu em Gálatas, né? A carta de Paulo a Gálatas. A igreja, né, no caso. Isso é muito interessante porque às vezes a gente estava conversando em off aqui, ouvindo o carro com Israel, e quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente vê muita, você entra na internet, coloca livre-arbítrio, cara, vai ter milhares de coisas para você ver, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a pessoa pega um versículo isolado e quer aplicar. Pô, eu falei com Israel, pastor, se eu pegar vários versículos isolados, tem o cristianismo, eu vou criar o alanismo, porque se eu pegar um versículo isolado, eu crio uma religião. Isso é mole. Então a gente tem que sempre olhar o contexto. E alguns versículos que o pessoal fala, não ia falar, mas já ia falar, sobre predestinação, cara. São tudo versículos que eles pegam isolados, só que, cara, são tudo direcionados à igreja. Quando você pega Paulo escrevendo, é direcionado à igreja de quê? De Coríntios, é direcionado à igreja de Efésios. Então, é sempre a igreja. A igreja é eleita. A Isso, igreja está predestinada. Lógico, a igreja tá, se estiver na igreja, se estiver firme, se estiver com Deus, a igreja está predestinada. Então, para não entrar nisso aí, senão nós vamos entrar noite adentro. E olha só, 8h56, você que tá aí conectado com a gente, deixa eu conferir aqui, ó. Tem bastante gente. O Richard vai me dar um toque ali quando tiver já encerrando o Instagram. Você que tá no Instagram com a gente vai comer mais 30 minutos do seu tempo aí. Prometo ser fiel com esses 30 minutos, como eu fui
na terça-feira passada. Você que está no Facebook, não, continua com a gente aqui, a gente vai dar uma completada nesse café aqui porque deu uma esfriada. Você continua com a gente, quando o pessoal do Instagram voltar, a gente continua. Então você me dá um sinal aí quando estiver já engatilhando. Cara, eu vou me aprofundar. Então você que está aí já preste atenção. Agora nós vamos no profundo, cara. Eu vou apertar os homens. Eu sei que eles vão ter coisa para passar pra gente. Cara, sobre Jonas, cara, é toda a dúvida que todo mundo tem. Eu tenho certeza que você tá em casa, você também tem. Você fala assim, mas e Jonas, cara? Deus mandou Jonas ir lá pregar pra Nínive. Vai lá, prega a minha palavra lá que eu quero tratar com o povo de Nínive. Aí Jonas pega e fala assim, ó Senhor, não vou não, vou pra cá. Aí de repente, tempestade, Jonas no mar, baleia, cospe ele em Nínive. E aí, teve livre-arbítrio ou não? Eu vou apertar. Fala, pastor. Então, algumas passagens bíblicas elas abrem, né, ela dá pra gente essa margem, né, pra ser interpretativa, né, e cada um vai analisar e interpretar de um jeito. Então, assim, eu não posso nunca achar que sou dono da verdade e que no grego diz isso e tal, não é nada disso. E eu vou falar aquilo que eu penso acerca disso, desse ponto de Jonas, desse fato, né, dessa história aí de Jonas. Então, nesse caso, eu falo como Paulo falou, digo eu, não o Senhor. Então, assim, nessa passagem, eu sempre contextualizo as coisas. Quando eu não consigo entender em um versículo, eu procuro contextualizar a história e tal. Jonas, será que ele foi profeta só naquela passagem? Não. Ele tem uma história de profeta. Deus não escolhe. Aí muita gente fala assim, Jonas, o profeta covarde, o profeta que fugiu e tal. E eu sempre falo, gente, vamos respeitar. Jonas foi uma escolha de Deus. E uma escolha profética. Um cara para ser profeta. Deus escolhe qualquer um para ser profeta? Não. E Jonas era um profeta para uma missão daquelas de Rambo. Porque Deus não falou para Jonas, vai lá e fala para o meu povo. Não. Ele falou para o povo de Nínive. Um povo que pegou crianças nossas e bateu com a cabeça deles nas pedras. Pessoas que queimou, que matou o nosso povo, que fez tudo isso. Você vai lá no meio deles e vai falar que se eles se arrependerem, eu vou salvar todo mundo e todo mundo vai ficar muito bem. E Jonas falou assim, pô, eles estão pecando agora, é a chance da gente ver Deus pesar a mão nele e eles pagar por tudo que eles fizeram com a gente, e eu vou lá salvar eles, pregar lá. Jonas entrou num conflito, cara, que é normal, um conflito humano. Ele entrou num conflito psicológico ali. Então Jonas, na hora que você quiser. Então Jonas, Jonas era um profeta, tinha um ministério que entrou em pane por causa de uma missão completamente difícil. Isso fez com que ele fugisse. Aí eu olho, vejo Deus olhando para Jonas e falando assim, cara, Jonas é um profeta, amo o ministério dele, e se eu deixar ele fugir e não cumprir essa missão, ele vai enterrar o ministério dele por causa de um momento de conflito psicológico. E Deus, na sua onisciência, você pode me interromper. Na hora que dá então, o sinal lá. Jonas, então eu creio, Deus olhando e fala assim, Jonas, ele não quer ir e se justifica por causa do medo, da pressão e tal, por isso ele quer fugir, mas ele não quer me desobedecer. E eu não vou deixar ele enterrar o ministério dele. Deus pega Jonas, no contexto todo a gente já conhece, leva ele e coloca ele em Nínive. Mas quem abriu a boca? Jonas. Ele escolheu, ele podia ficar calado, podia fazer pirraça, não falar e tal. Ele chegou lá, falou, depois continuou emburrado e tal, mas foi, falou, cumpriu e tal, e fez o que Deus mandou. Aí alguém pode dizer assim, não, ele fez porque ele foi obrigado. Deus já colocou ele em Nínive, mas ele falou, ele pregou. E pregou de um jeito tão convincente que o rei de Nínive proclamou jejum. Olha só a pregação do cara. Tem muito pregador cheio do Espírito Santo hoje, prega, não convence ninguém. Jonas totalmente revoltado, foi lá, ganhou uma nação toda e todo mundo se convenceu e tal. Depois ficou emburrado porque tinha motivos. Mas eu vejo assim. Parou? Gente, então já, você que tá no Instagram aí, segura, o Richard vai desligar e vai voltar, você volta com a gente, tá? Você que tá no Facebook, continua com a gente aí, enquanto isso eu vou encher a caneca de café desses caras aí, porque esse café esfriou. Só um segundo.
Deus é pai, hein, gente? Glória a Deus, assunto bom, né, cara? Você que tá no Facebook aí me acompanhou, colocando café e água pra essa turma aí, rapaz. Que quem vem aqui é bem tratado, cara. Ó, se preocupa não que Deus vai te usar, hein? Fica na brecha aí que com certeza você tá aqui comigo aqui nos próximos capítulos dessa história, hein? Voltou o Instagram? Tamo de volta? Bom, gente, vamos lá. Pastor Jorge falou o que ele achava aqui a respeito de Jonas. Pastor Almir, Jonas teve livre-arbítrio, não teve? Deus foi lá, foi aquele Deus durão, falou assim, não, vai lá pregar sim. O que você acha? Cássio, o Alan, tipo assim, como se Deus estivesse escrevendo um livro e o final tinha que ser aquele. Eu vi, de repente, no meio da história, ele deu uma apimentada na história para poder ficar uma coisa mais chocante, e aconteceu de Jonas desviar o caminho dele. No meu entendimento, isso aqui é meu entendimento, eu acho que não teve aí o livre-arbítrio. Eu acho que aí foi uma coisa natural que aconteceu por causa do medo, do temor que ele teve na hora, porque ele conhecia Deus, ele era profeta de Deus, mas ele também conhecia o povo de Nínive. Ele conhecia a história que estava sendo aplicada lá, o que estava acontecendo lá. Então foi num momento de temor, de terror. É aquele momento que Deus veio falar com ele, vai para Nínive. Ele fala assim, epa, vou a nada. Entendeu? É a mesma coisa a gente meter a mão num formigueiro, numa caixa de marimbondo, você vai arrumar problema. Então, para mim, isso daqui para mim, foi natural. Não teve ali o livre-arbítrio, a escolha, eu vou escolher isso daqui. Eu acho que foi natural. Como o pastor, ele aplicou dizendo que depois a pregação dele talvez seria melhor se ele fosse de cara. Porque como é que ele seria recebido se ele fosse de cara? Como que seria? Será que o rei aplicaria um jejum à cidade? Entendeu? Então, para mim, nesse caso aqui, não houve assim esse livre-arbítrio, não houve interferência de Deus para que acontecesse dele desviar o caminho, ele ser engolido por um peixe e depois ir pregar. Para mim... Só uma lembrança que eu tive aqui acerca, que eu acho que ilustra bem isso, é uma história do bispo, né, nosso pastor. Não sei se de repente você já até ouviu, mas alguém que Antes de você contar, bispo Valdeci, daqui uns dias você está aqui comigo, hein? Com certeza, ele é benção. Mas ele conta uma história que eu acho que ilustra isso que eu tentei colocar aqui. Ele conta que quando ele era jovem ainda, esse período de juventude, você conhece bem como é que é esse tempo. E ele conta que nessa época ele era jovem ainda, aquela coisa de, hoje tem festa na igreja tal, lá tem um montão de menina e tal. Aí o bicho falou que ali na posse vinha um pastor do Rio, rígido. Aí ele falou que no dia de festa, no dia de culto na nossa igreja, estava tendo festa, se não me engano, lá em um lugar chamado Lajinha, Itaipava. E aí 4 jovens, se eu estiver errando, é só nos números aqui, uns 4 jovens mais ou menos com ele, que no horário do culto, estava no ponto do ônibus para ir para essa festa que ia ter lá em Itaipava. Aí ele disse que alguém contou para o pastor. Aí o pastor foi lá a pé, chegou no ponto do ônibus. Quando eles viram o pastor, já ficaram assustados. Aí o pastor falou com eles, e o bispo lá no meio, novinho, com cabelo ainda, e nessa época, bonitinho. Aí o pastor olhou e falou assim, para onde vocês vão? Aí que os caras falaram, não, a gente está indo numa festa em tal lugar, mas é na igreja e tal. Aí o pastor deles falou assim, cara, mas hoje é culto na nossa igreja. Se eu não me engano, era festa também. Ele falou assim, e vocês 3, no dia de culto na nossa igreja, vocês vão para festa em outra igreja? Eu estou indo para a igreja agora e quero que vocês 3 me acompanhem. Não tem nada aqui para festa, me acompanhem. Ele fala que os outros 3, nenhum dos 3 acompanhou, foram para a festa. E ele falou que ele baixou a cabeça, os outros indo e tal, dele, vai, puxa saco e tal. Ele baixou a cabeça, seguiu o pastor e foi. Hoje, ele é o bispo da nossa convenção. Os outros 3 não estão mais na igreja. Aquilo que o pastor falou, ele também não deu opção para eles. Ele não deu opção. Ele falou assim, olha, vocês não tem que ir para lugar nenhum. Vem atrás de mim, porque eu estou indo para a igreja e quero vocês lá comigo. Ele também não deu opção, tanto que os outros não foram. Só que o bispo, ele falou assim, cara, eu posso escolher, mas se eu escolher, eu vou enterrar o meu ministério.
e eu não quero enterrar meu ministério. Então, mesmo ele não me dando a escolha de eu ir, mesmo ele não me abençoando para ir na festa, eu vou seguir ele. Eu entendo que Jonas pensou assim: cara, Deus não me deu escolha, e a única escolha que eu poderia ter é chegar em Nínive e não pregar, de pirraça, chegar lá e falar assim: Deus me trouxe aqui, mas eu não vou pregar. Mas ele pensou: se eu fizer isso, eu vou enterrar o meu ministério. Então, mesmo Deus não me dando escolha, eu vou pregar, porque o fato de Deus não ter dado escolha para Jonas, tipo assim, se eu der escolha para Jonas, ele vai se matar, ele vai enterrar o ministério dele. Eu sei que não é isso que de verdade ele quer. Gostei dessa história. E segundo André, o poderoso chefão. Vai lá. Bom, na minha opinião também, claro, Jonas estava passando um momento, um conflito interno dele. Ele vê aquele povo lá e fala: o que eu vou fazer no meio daquele povo lá? Já estão tudo corrompido. Porque o Senhor não vai lá e acaba com todo mundo? Mas não, Deus olha assim e fala: Jonas, eu imagino, não é que está escrito que Deus falou, não. Jonas, eu vou te enviar lá, cara. Imagine você ganhando uma alma lá, a festa que vai ser aqui no céu, cara. Imagine você falando para se arrepender lá, uma alma se quer se arrepender, a festa que vai ter aqui em cima, cara. Olha o seu ministério, cara. Olha o que você está fazendo. Será que você quer mesmo enterrar seu ministério? Deixar de fazer isso? Para mim, não houve aí o livre-arbítrio de escolha para fazer isso ou não. Jonas, eu creio que ficou com medo. Ele podia se esconder numa caverna, com medo de alguém matar ele. Mas o que ele fez? Depois que Deus levou ele, o que ele fez? Não, realmente eu tenho ministério. Aí, para mim, ele escolheu: eu prego ou não prego. Para mim, ele escolheu neste momento aí. Aí entrou o querer dele: não, eu quero fazer isso, porque eu tenho certeza que Deus vai trabalhar aqui neste lugar. Eu imaginando, não está escrito não, vai trabalhar aqui neste lugar e vidas vão se render aos pés dele, voltar para ele. Glória a Deus. Eu, quando escolho um tema, durante a semana eu pesquiso muito sobre o tema. E esse assunto de Jonas, ele sempre entra nessa questão de livre-arbítrio. Aí, uma das que mais convincentes, que conseguiu tocar o meu coração, até porque eu sou um levita também, eu sou um ministro, foi o seguinte: Deus, quando manda Jonas ir pregar em Nínive, ele está falando para você: cara, você é um profeta, então você tem responsabilidade. É a mesma coisa eu sou um baterista da igreja, eu tenho responsabilidade. Então, eu tenho que ir tocar a bateria na igreja, eu tenho que ir lá e levar a palavra do Senhor. Se eu falar que não vou, o meu pastor vai me cobrar, porque eu tenho uma responsabilidade. Então é a mesma coisa, tanto que quando o Jonas está lá no barco e o barco vai afundar, ele fala: cara, pode me lançar, porque é eu mesmo. Entendeu? É o que a gente veio conversando no carro. Eu falei: a partir do momento que eu, Israel, levanta a mão e fala assim: eu aceito Cristo. Poxa, para mim falar que eu aceito Cristo, por que eu tenho que fazer as minhas vontades? Então nunca vou falar como Paulo falou: agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que eu vou falar isso? Eu quero fazer só as minhas vontades, não a de Cristo. Então eu acredito que Jonas, essa questão de Jonas, ele tinha responsabilidade de pregar. Ele era um profeta, cara. Deus tinha um propósito lá. Então quando Deus tem um propósito, é claro que Jonas com certeza pensou assim: pô, se eu não for, Deus vai levantar outro para ir. Só que, cara, para aquele lugar, o profeta que Deus queria usar era Jonas. Talvez se fosse o Alan lá em Nínive, o rei não acataria o que eu ministrei. Mas por ser Jonas e pela maneira que ele ministrou, pela maneira que ele pregou, toda a cidade se rendeu a Deus. Interessante esse ponto que você colocou do ministério, né? A gente pode abranger para o ministério em si. Todo ministério, todo que tem um chamado específico de Deus. Aí, se a gente tivesse tempo, a gente entraria naquela palavra: não foste vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e tal. No sentido, a gente tem que olhar no sentido, é para salvação ou para ministério. Porque para ministério, cara, Deus aponta. Você é presidente da república, você vai escolher quem vai formar a sua equipe. Jesus estava formando uma equipe, então era ele que tinha que escolher mesmo. Sim. E Jesus fala para os discípulos: não foi vocês que me escolheram, para o meu time quem escolhe sou eu. Então, assim, nessa questão de ministério, quando nós estamos no ministério, eu posso escolher? Posso. Hoje eu posso escolher, por exemplo, assim, em querer continuar pastoreando ou não? Eu posso. Mas se eu escolher pastorear, aí eu tenho que fazer a vontade só de Deus. Aí eu não posso mais fazer a minha. No caso de Jonas, por exemplo, assim, sempre vamos frisar, Jonas tinha escolha de querer continuar sendo profeta, continuar sendo o ministério dele ou não?
Aí eu acho que tinha. Mas a partir do momento que dentro dele, Deus via nele o desejo de querer continuar sendo profeta, se ele quer continuar sendo um profeta, aí ele não tem opção de querer ir ou não. Aí ele tem que ir. Aí ele perde a vontade dele. Mas porque ele escolheu ser profeta. Quando eles perguntam a ele pro navio, quem é você? Ele fala, eu sou o seu servo do Deus vivo. Então ele não queria deixar de ser profeta. Ele queria apenas não fazer aquilo. E isso eu acho que não. Por exemplo, assim, se você é um obreiro na igreja, se você tem um ministério, então você renuncia às tuas vontades para fazer a vontade de Deus. Mas isso é uma escolha. Entendeu? Você abrir mão das tuas escolhas é uma escolha, ou não? Porque, tipo assim, você pode falar assim, eu quero ser um obreiro. Quando você fala isso é uma escolha. Você decidiu no seu coração, Deus me chamou e eu decido viver para o ministério. Isso é uma escolha? Isso tem a ver com o livre-arbítrio? Tem. Agora, quando você está lá dentro, alguém fala, olha, tem ensaio hoje. Aí você tem direito de falar, eu não gosto de ensaiar. Tem? Não. Aí é porque agora você decidiu viver para aquilo, mas isso é uma escolha. Então Jonas, ele queria ser profeta quando ele fala assim, eu sou servo do Deus vivo. Lá dentro do navio ele fala isso então ele não queria fugir do chamado, ele queria fugir da missão. Não, mas se você quer viver o chamado, você é obrigado a cumprir a missão. É isso que Deus mostrou para ele. Glória a Deus, aleluia. Palavra forte para quem tem ministério, hein, cara? Você que está em casa aí, que você possa pegar essas palavras, que você possa viver, cara. Porque às vezes a gente vem falando sobre livre-arbítrio, mas sempre vai ramificar alguma coisa que a gente vai aplicar na nossa vida. Então você que tem ministério, cara, você assumiu a responsabilidade, cara, não foge dela não. Deus conta com você, amém? Agora, essa daqui também é pesada, cara. Rapaz, olha só. Com relação a Faraó, lá no Egito, lá quando Deus fala, eu vou endurecer o coração dele. E aí, Faraó teve livre-arbítrio ou não? Fala pra gente, pastor. Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Não, o texto, assim, o que pega mais é nessa questão que Deus fala que endureceria o coração e tal. Uma coisa é determinante e ninguém vai negar. Se Deus quiser, Deus faz. Soberano. Soberano, Deus é Deus em todo momento. Ele tinha um propósito de fazer o povo sair. Eu creio muito que, tipo assim, Deus queria usar aquele contexto lá todo para que todas as nações à volta e que tinha notícia do Egito, porque o Egito era uma nação mais potente naqueles dias, mais rica e mais poderosa naqueles dias, tudo que acontecia em Nínive repercutia no mundo todo. Então, assim, o milagre que Deus fizesse em Nínive, todas as nações iam ficar sabendo. No Egito, obrigado. Estou misturando aqui as histórias. Mas, então, assim, Deus, ele usou aquele fato. Então, assim, era necessário que acontecesse daquela forma. Porém, Deus antes tinha falado, olha, fala para o Faraó deixar o meu povo ir. E Faraó não deixava. Fala para o Faraó, não deixava. Fala para o Faraó não deixava. E Deus, olha, faz assim, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque, tipo, aquele que é sujo, suje-se mais. Deus chegou um momento antes do dilúvio que falou assim, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. E no sentido assim, o meu espírito vai tentar convencer, mas vai chegar um momento que eu vou tirar o meu espírito, não vai convencer mais nada. E isso sempre acontece, isso vai acontecer no período da grande tribulação. Deus vai tirar o espírito não vai mais convencer no período da grande tribulação, como foi nos dias antedilúvio, né, onde que Deus falou, meu espírito não vai mais contender para sempre com o homem e tal. Então chega um momento que Deus bate, e se o homem não abrir, aí Deus tira. Se Deus tirar o seu espírito, automaticamente o coração do homem se endurece. E eu vejo mais por esse lado aí, que o coração, que Deus, tipo assim, eu não vou mais tentar convencer Faraó, eu vou endurecer o coração. E no meu ver, esse endurecer no sentido assim, eu não vou mais usar não vou mais tentar convencer Faraó a deixar meu povo ir. Agora vai ser do meu jeito. E aí, pastor Almir? Bem difícil. Apertada mesmo. essa, né, cara? Essa é forte, né? Ô Alan, eu começo a entender o seguinte: se Deus ele chamou Moisés, ele faz uma escolha, né? Moisés chamou Moisés para poder livrar o teu povo, o povo hebreu, o povo que estava ali sofrendo, o povo que estava ali sendo
massacrado, né, por Faraó, eu penso o seguinte, que se Deus chamou Moisés, e quando Moisés ele se apresenta diante de Faraó a primeira vez, Deus ele leva Moisés e automaticamente Deus se apresenta para Faraó através da vida de Moisés, como o grande eu sou me enviou. E quem é o grande eu sou? É o eu sou, entendeu? O eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Se eu não me engano, acho que pela primeira e a segunda praga que Faraó ele começa a se endurecer já. Ele começa a endurecer o teu coração dizendo, não, o povo não vai sair daqui. Aí Deus vai, envia a primeira, a segunda, a terceira praga e assim vai. Mas teve um certo momento que Faraó ele vai amolecer, porque ele vai entender que com esse Deus não dá para poder brincar. Esse Deus aí, entendeu? Esse Deus é forte. Esse povo aí é forte. Se Deus está querendo libertar esse povo, porque alguma coisa ele tem para esse povo. Mas quando envia a última praga, é essa última praga que entra aquele negócio da questão do livre-arbítrio. Se Deus ele influenciou no livre-arbítrio, endurecendo o coração de Faraó. Por que Deus ele endurece o coração de Faraó? Ele endurece o coração de Faraó, apesar de ser também história, de entrar na história até nos dias de hoje, né? O endurecimento do coração de Faraó é para Deus mostrar mais uma vez para toda a humanidade que ele é Deus, que ele é soberano, que ele está acima de todas as coisas. Não importa, Alan, se você falar que não vai acontecer. Não importa se você falar que você vai atrasar alguma coisa de acontecer. Se Deus quiser, tudo vai acontecer. Então eu acho que Deus ele interferiu sim com esse livre-arbítrio, endurecendo o coração dele, e no final não tem para onde ele correr. E aí, cooperador Israel? Faraó, cara, Deus influenciou, não influenciou? O que você acha? Cara, vou pegar superficial agora. Deus, nosso Pai lá em cima. Faraó aqui na terra, o que ele dizia? Que ele era o Deus Órion. Ele se tratava como Deus. Então, eu creio que Deus endureceu o coração dele ali para mostrar que ele não é nada. Por quê? Vindo as pragas, atingindo a sua terra, o seu povo, acabando com tudo, e ele não podendo fazer nada, cara. Ele não podia fazer nada para amenizar aquilo. Entre aspas, a única solução era o quê? Libertar o povo. Se ele libertasse o povo, tudo aquilo não ia acontecer. Mas quando Deus pega o Egito ali para mostrar a todos, então Deus endurece o coração dele para mostrar que existe um Deus maior. Porque ele se tratava como um Deus, mas existe um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus criador. Então Deus endurece o coração dele ali, Deus vai indo. Chega no último momento, a última praga, quando ele vê que ele não tem domínio sobre a vida, quando ele perde seu filho, aí ele vê, eu não sou nada. Aí ele, por um certo momento, ele dá uma amolecida no coração. Aí o que ele fala? Vai, Moisés, tira o seu povo daqui. E Moisés, no meio do caminho, o que acontece? O faraó endurece o coração de novo. Não, vão atrás deles, vão acabar com eles. Sede de vingança, né? Sede de vingança. Cara, o que é engraçado é que eu dei uma pesquisada sobre isso também. Eu li uma coisa muito interessante, porque acho que Deus, eu acredito no propósito de Deus. Deus tinha um propósito com Israel naquela época. Pô, era o povo escolhido, cara. Ele tinha um propósito para aquele povo. Então, quando tem propósito, cara, não importa o que aconteça, o propósito de Deus vai se cumprir. Aí é interessante que Deus, aí tem a citação lá, e Deus vai endurecer o coração de Faraó. Cara, se a gente pegar a Bíblia hoje, a gente começa a ler esse texto, a gente vê como o nosso Deus é poderoso. Mas se a gente pega a Bíblia e começa a ler lá, e Deus falou para Moisés falar com o Faraó que era para ele libertar o povo. Aí Moisés chegou lá, liberte o meu povo, o eu sou me enviou e tal, e tá bom, pode ir. Cara, a gente ia pegar a Bíblia e falar assim, pô, sabe, não cria na gente aquela, cara, mas esse Deus, o ser humano precisa disso, cara. O ser humano precisa olhar para alguma coisa e se impactar com algo. E Deus, quando pega esse cenário, ele não quer só libertar o povo.
pastor falou muito bem, o Egito era potência naquele momento, era como os Estados Unidos é hoje, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje. E Deus queria mostrar para todo mundo que o Deus de Israel era um Deus diferenciado. Trazer aqui para a nossa gíria de hoje, é um Deus de outro patamar, cara. E Deus pega lá, os egípcios falavam, o sol, Deus Ra. Aí na praga lá, Deus vai lá e faz o dia, fica tudo escuro. Cadê o Deus Ra? Não tem Deus Ra. Aí tem o Nilo lá, que é um Deus para os egípcios. Deus vai e faz o rio virar sangue, cara. Então ele tinha os deuses dele e o nosso Deus foi lá e foi minando um a um, cara. Foi mostrando para todo mundo que ele era diferenciado, que entre todos os deuses do Egito não se achava um semelhante ao eu sou. Então quando há o propósito, cara, eu não sei se vocês concordam comigo, quando há o propósito de Deus, cara, a gente pode, vai ser igual com Jonas, a gente pode correr para onde quiser, o propósito de Deus vai se cumprir. Tô certo ou não, pastor? O que você acha? Com certeza. Me corri se eu estiver errado, pastor. Não, me ajuda com certeza, aí. Com certeza. Não, e é interessante essa questão da soberania de Deus, porque tem assuntos que você não precisa de muito. Porque, por exemplo, nessa questão da... Antes de você concluir, eu já vou dar o gancho para a próxima pergunta aqui. A soberania de Deus está acima do nosso livre-arbítrio? Porque eu acho que você ia encaminhar para isso. Então você já conclui, vai. Então, essa questão da soberania de Deus, eu acho que ela está justamente nisso. Algumas pessoas defendem a tese de que, tipo assim, o livre-arbítrio tira um pouco a soberania de Deus, e eu vejo pelo contrário. Eu vejo que um Deus que é soberano, ele não tem medo de competição, ele te dá a liberdade de escolha. O próprio, a gente volta no Éden, aí vê quando Deus cria, faz a sua criação, e Deus fala para Adão, domine, né, sobre todas as coisas, domine sobre os animais e tal. Então Deus deu poder a Adão de dominar? Deu. E isso tira o domínio de Deus? Não. Por quê? Porque existe uma hierarquia. Existe, por exemplo, vamos trazer para o nosso contexto aqui, de cidadão. Existe o governo federal, existe o governo estadual, existe o governo municipal, e cada um existem leis e tem liberdade para implantar as leis dentro do seu domínio, sem tirar um domínio do outro. Então eu vejo assim, existe o plano de Deus e quais são os planos de Deus? Todo o plano de Deus e são imutáveis e que Deus não vai mudar, e a gente nunca vai interferir, nos planos que são federais, universais, no domínio total, absoluto, que é o domínio de Deus. Então o plano de Deus é salvar a humanidade, no caso lá atrás era tirar o povo do Egito, depois, né, trazer salvação por meio de Jesus, salvar a humanidade, arrebatar a igreja. Esses são projetos de Deus, são coisas que são imutáveis. E tem coisas que Deus nos dá a capacidade de domínio, que é a nossa vida, o nosso controle, as nossas decisões e tal. E isso não tira absolutamente o domínio de Deus. O domínio de Deus é sempre eterno. Deus ele é rei dos reis. Então, assim, a soberania de Deus, eu entendo, creio, que ela está justamente no fato de Deus te dar a escolha, e de que você só adora Ele se você quiser, tipo, bota a árvore lá, e se você me amar e me obedecer, você não come. Se você não me amar, eu prefiro que você não fique aqui. Aquela coisa assim de Jesus quando chamava, né? Olha, se você quiser vir após mim, vende tudo que você tem e depois vem e me siga. Então Jesus fala assim, vai, vê se você é capaz, se você quer, se é isso, fala com o jovem rico, né? Vende tudo que você tem, vê se você é capaz de renunciar a tudo. Se você vê que você é capaz, aí você vem, porque aí eu quero, porque eu só quero que você me siga se você tiver com coração para me seguir. Então Deus, ele sempre na Bíblia, você vai ver sempre Jesus, ele curava algumas pessoas e falava assim, curava a mulher lá que derramou o vaso de alabastro. Depois eles questionaram, né, Jesus falar sobre perdoar os pecados dela. Jesus falou assim, vai, a tua fé te salvou. Jesus manda ir, e as pessoas vêm seguindo Jesus. Então Jesus, ele nunca, tipo assim, olha, eu te salvei, agora você é obrigado a me seguir. Não, ele te salva, né? Ele te salva e ele te liberta. Ele te liberta do pecado, mas ele não te prende para ele. Ele te liberta do pecado e fala, vai. E vai embora quando vê você está seguindo ele, mas por escolha. Porque você falou assim, agora eu sou livre para escolher, então eu escolho Deus. E aí, o que você acha dessa soberania de Deus? Ela interfere no nosso livre-arbítrio? E aí?
eu acho que sim, Alan. Sabe por quê? A gente volta aqui a falar do Espírito Santo que influencia, né? O Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem e a mulher do pecado, que convence, é o que toca, entendeu? Então vamos supor, eu não posso falar, eu não posso ter negócio de predestinação, esquece isso daí, tudo leva a gente a fazer esse tipo de comentário, que existe uma predestinação, que existe os escolhidos que já serão salvos, mas só que eu prefiro ficar, entendeu? Com aqueles que Deus, ele toca no seu coração. Vamos colocar assim, pastor Jorge, num leito de dor, no leito de morte, no leito de dor, a pessoa errou a vida toda, a vida toda esteve ali andando errante, mas no leito de dor, o Deus soberano, que leva o profeta Alan ali diante daquela pessoa que está no leito de morte ali, aí ali você prega para aquela pessoa, ó, aceita Jesus, ó, o Espírito Santo vem, ó, o influenciador, ó, o Espírito Santo ele vem e começa a convencer aquela pessoa ali, a soberania de Deus. Aquela pessoa na vida dela toda escolheu, o livre-arbítrio dela escolheu fazer o errado a vida toda, mas no leito de dor, você, o profeta, chegou ali diante do leito, pregou, o Espírito Santo veio, tocou, e aquela pessoa pegou e falou assim: eu aceito Jesus aqui, pá. Eu acho que a soberania de Deus aqui, ela entra, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória, do reino dos céus. Mas só que um Senhor Jesus, o seu único Filho, ele deu para morrer por nós. Será que Jesus, ele morreu só por aqueles que estão dentro da igreja hoje? Não. O Senhor Jesus não morreu só por mim e por você, aqueles que hoje se diz ser cristão, não. O Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Então toda a humanidade, ainda que esteja no leito de dor, no leito de morte, eu creio que a soberania de Deus salva ali. Glória a Deus. E aí, pastor Israel? Eu tô te dando aí, ó. Tô profetizando, cara. Cara, Deus é soberano, cara. Se Deus olhar para você e falar assim: eu quero que você faça, quem vai impedir a mão de Deus de te tocar e você fazer? Deus é soberano. Mas nisso que a gente vem falando esse tempo todo, desde o início aqui, claro que você tem o poder de escolha. Jonas teve o poder de escolha. Ele podia falar: não, vou virar as costas e vou embora, não vou fazer nada que Deus quer, não. Deus é soberano, Ele pode te levar lá, mas você que vai ter a sua decisão, o que você vai fazer. Imagine-se você agora frente a Deus, Deus falar: ó, esse daqui é o meu caminho, você quer entrar aqui ou você quer ir naquele caminho lá que está escuro lá? A pessoa escolhe o caminho de luz do Senhor. Por quê? Ela quer aquilo. Deus veio com a soberania dele e mostrou aquele caminho. Ele mostrou que existe algo maior do que aquilo que os olhos podem ver. Então, eu acredito que Deus é soberano sobre tudo. Só uma questão para a gente deixar pairando, né? Se o Espírito, a Bíblia diz, né, o pastor também citou aqui, que o Espírito Santo ele veio para nos convencer, que é impossível você ver uma verdade espiritual sem o Espírito Santo, e a Bíblia diz isso. Mas é possível você conhecer a verdade e não querer? Porque... Antes de você responder, eu só vou falar, cara, quando o Paulo encontrou com Jesus, não, cara, tu encontrou o eterno, já era. Não, então, aí a gente vai ficar assim: Paulo, ele não teve escolha ou ele escolheu? Porque o fato de Deus te chamar não quer dizer, tipo assim, o fato de Deus passar lá e falar assim: Mateus, me segue, e ir embora e Mateus seguir, não quer dizer que ele não deu. Porque o cara pode chegar aqui e falar assim: Alan, vamos em tal lugar, e ir embora, e não te dar escolha, e você não ir, fala assim: não vou. Por quê? Quem é esse cara? Esse maluco? Então, assim, a questão, por exemplo, Romanos, eu estou aqui com Romanos, fala assim, olha lá, primeiro começa falando, né, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a criação e tal, sobre todos, né, que cometem pecado e tal. Aí no versículo 21 de Romanos 1 fala assim: porque tendo conhecido Deus,
Tendo conhecido Deus. É possível você conhecer Deus sem o Espírito Santo te iluminar? Não. Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Então, assim, eles conheceram Deus, ou seja, eles tiveram a noção de quem é Deus. A gente pega Lúcifer mesmo. Conheceu Deus, todo mundo. Bem lembrado. Cara, então, a história de Filipe, não interrompendo. Filipe, junto com Jesus, quando Jesus fala que tem um pai, Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos pai, isso é o que nos basta. Aí Jesus responde: pô, Filipe, estou tanto tempo contigo e não me conheceste ainda? Então aqui, está falando assim, que tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os corações insensatos se obscureceram, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e tal, por aí vai. Depois também tem a palavra que diz assim: se hoje o Espírito Santo tocar o seu coração, se hoje o Espírito Santo falar contigo, não endureça o seu coração. Isso quer dizer o quê? Cara, que muita gente, o Espírito Santo fala e ela endurece o coração, ela não dá ouvido ao Espírito Santo. Então, assim, eu entendo assim, que a soberania de Deus, eu acho impossível que alguém conheça Deus sem ser por meio do Espírito Santo. Isso eu acho impossível. É impossível. A Bíblia diz, então não se contesta, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado. No entanto, eu não creio que o Espírito Santo só convence alguns. Eu acho que o Espírito, onde chega a palavra é anunciada, independente de povos, tribos, raça, nações, pessoas, nada de eleição. Onde chega a palavra de Deus é pregada, o Espírito atua, porque o Espírito atua por meio de quê? Da palavra. Ela não atua por meio de você ou não atua em você, ela atua por meio da palavra. Então, onde a palavra é ministrada, todos que ouvem a palavra, é a palavra que é poderosa. Entendeu? Isso que é tipo assim, chega alguém aqui e prega a palavra. Eu, você e o pastor Rogério não acredita. Aquela palavra não toca a gente, não convence a gente de nada. O Dinho Israel é tocado por aquela palavra. Aí você vai falar assim, porque o nosso coração está duro. O Espírito Santo não abriu nossos olhos pra gente entender. Mas na verdade não foi isso. Não, foi a gente que não abriu o nosso coração para a palavra, porque a palavra que veio, o que é poderoso é a palavra. A palavra, nós todos ouvimos a mesma palavra. E o que é poderoso é a palavra. O Espírito atua por meio da palavra. Então, se tem 100 pessoas numa igreja e a palavra é ministrada, é a palavra que é poderosa. O Espírito Santo não escolhe quem ele vai convencer e quem ele não vai convencer. A palavra que é poderosa. Todos vão ouvir a mesma palavra poderosa. Alguns vão atender, outros não. Glória a Deus. E o fato de endurecer o coração, né? Porque muitas das vezes o Espírito Santo realmente fala, cara. E você olha para a pessoa. Vou trazer aqui para quando a gente ora para alguém e implora, quase que implora, né, para aceitar Jesus, porque a gente sabe o que é estar na presença de Deus e sabe o que é servir Jesus. E a gente quase que implora para ela aceita Jesus e ela fala não. Cara, o que mais pesa é porque a pessoa, ela olha para Jesus, ela sabe que é bom, só que, cara, o pecado, ele parece que ele fala assim, pô, mas eu vou ter que abrir mão de muita coisa. O pecado ilude tantas pessoas porque elas olham para trás e falam assim, cara, poxa, mas é bom ir à festa, poxa, cara, mas é bom poder beber, poder fumar, poder fazer muitas coisas. Ela olha e é iludida pelo pecado, sendo que quando você olha para Cristo, se você, cara, aquilo ali me completa, vai me completar, mas eu não quero abrir mão disso. Então que você não endureça o seu coração, que se a palavra for lançada para você, creia que Jesus Cristo é o melhor para a sua vida. Creia que Ele pode transformar a sua vida. Creia que Ele vai completar você. Eu sei que você aí na sua casa agora que fica falando assim, não, eu não vou aceitar, não, eu não quero um ministério. Cara, acredite, o Senhor, Ele vai te completar. É Ele que vai te capacitar. É Ele que te vai dar condição de galgar essa caminhada nesse caminho que a gente fala que é estreito. Mas, cara, é estreito, mas Ele nos ajuda a passar. Eu vou entrar na última pergunta com vocês aqui. O horário me apertou hoje, cara. Hoje foi bom, cara. Hoje foi bom. Eu sei que você que está em casa também aí tá gostando, cara. Eu vou para a última pergunta. Eu acho que é a que todo mundo em casa quer saber. A gente perde o livre-arbítrio quando a gente... Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, o Senhor é o Senhor da minha vida.
eu perdi o livre-arbítrio a partir daí, quando eu decido aceitar? Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, acho que Paulo responde isso quando ele fala assim: o que eu não quero fazer, acabo fazendo. E aquilo que eu não quero, aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo, e aquilo que quero, não faço. Então, assim, o fato de você aceitar Jesus, ela não te torna um robô. Você continua tendo vontades que não pode. Você perde o direito de fazer a tua vontade, mas você não perde o direito de ter vontade. Você tem vontade de fazer coisa errada. Você não tem mais não é nem direito, porque você tem direito. Você está na igreja hoje. Se você quiser sair, você tem direito de sair? Tenho. Se você quiser. Não quero mais. Você fala que não tem direito. Se você quiser pecar hoje, você tem direito de pecar. Todo pecado bate a porta. Direito no sentido assim, você é livre para pecar se você quiser. Deus não te aprisiona isso. Eu tô na igreja, mas tipo assim, eu tô por quê? Por obediência. Eu escolhi servir o Senhor. Os irmãos aqui também pagam um preço, escolheram ser obediente ao Senhor. Mas se a partir do momento que você é chamado, que o Espírito Santo toca no teu coração, a partir desse momento você já não tem mais escolha e não tem mais alternativa, não tem mais como recuar. Por que a gente tem vontade de pecar? Então, porque a todo momento, porque a gente está na presença do Senhor, porque a gente sabe, como Pedro falou, se eu tivesse outro caminho eu ia, mas só tu, para onde eu vou? Só tu tem caminhos de vida eterna, então eu quero ficar aqui. Mesmo diante da possibilidade de escolher, ele escolheu ficar, porque ele sabia que ali era o melhor lugar. Então a gente escolhe ficar na presença de Deus, não porque a gente não tem direito, ou não tem direito de fazer uma escolha. Deus não está falando assim, olha, vocês têm que ficar na minha presença, vocês aceitaram Jesus, então vocês não têm mais direito, não têm mais livre-arbítrio de fazer, vocês não têm mais direito de escolher mais nada. Não. Deus fala assim, quem quiser ficar comigo, tem que me obedecer. Aí eu falo assim, eu escolho obedecer. Mas isso é uma escolha. Você escolher ser fiel, aquilo que eu já falei, né? Você renunciar à tua vontade para fazer a vontade de Deus, isso é uma escolha que você fez, obedecer a Deus. Porém, a partir do momento que você decide estar na presença de Deus, você tem que entender que as tuas não pode mais fazer a vontade do homem que já morreu. Você tem que fazer a vontade de Deus nesse momento. E aí, pastor Almir? Alan, é aquilo que eu falei aqui a respeito dos anjos, de Lúcifer, entendeu? Nós temos esse privilégio, né? Embora, quem dera se não pudéssemos ter, nesse caso, quem dera não pudéssemos ter. Se hoje eu aceitei a Cristo e agora eu sou de Cristo, então agora nós estamos em Cristo e eu não posso mais sair, entendeu? Eu não posso dizer se é infelizmente ou felizmente, entendeu? Nós ficamos naquela, nesse pensamento. Eu não sei te dizer, entendeu? O que seria bom, entendeu? Eu ser de Cristo e nunca mais retornar para o pecado, ou eu ter esse livre-arbítrio de poder sair e entrar na hora que eu quiser. Embora que a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, né? Então, se eu não quero me conformar com esse mundo, eu prefiro estar em Cristo. Mas, né, nós temos esse privilégio de fazer essa escolha. Eu estou com Cristo, mas eu me entristeço dentro da igreja. Eu me entristeço com o pastor, me entristeço com o irmão. Não quero mais. Estou fora. Entendeu? Então, o cristão tem isso daí. Hoje, seria um tempo oportuno para nós mudarmos isso daí. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Eu não posso mais voltar a ser aquilo que eu era. O meu pensamento agora tem que ser transformado. Eu tenho que viver para Cristo. Não é que eu vou me tornar santo, mas eu vou viver para Cristo. Eu estou em Cristo, a minha escolha, o meu livre-arbítrio que está em mim, me deu uma escolha de escolher Cristo e não retornar mais. É isso, que esse tempo agora é oportuno para isso daí, para nós termos essa mente de estar em Cristo. Porque nesse exato momento agora, tem muitas pessoas que têm esse pensamento de abandonar o barco. Está vendo que parece que o barco está afundando e quer meter o pé. E não se lembra que Jesus está dormindo na polpa do barco.
E muita gente ainda está falando assim, será que Deus ele se calou? Será que Deus não olha mais? Será que Deus está fazendo igual naquele tempo interbíblico, 400 anos, sem falar, nada acontece, não vê que tudo está desmoronando? Não, não está desmoronando. O nosso Jesus está no barco, o vento está soprando. A minha escolha é ficar com Cristo no barco. E aí, cooperador Israel? Deus, ele nunca vai te escravizar. Você pode estar no caminho dele. Ele vai falar assim, você nunca mais vai sair daqui. Não, Deus nunca vai. Porque ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele amou. O que Deus quer na Bíblia toda, o que ele fala é o quê? O amor. Ame a Cristo. Você pode até sair, até abandonar, até deixar de lado o ministério. Você pode largar tudo, falar, não quero mais. Isso é a sua escolha. Mas tenha certeza, se você permanecer com Cristo, meu irmão, sua vida vai ser, transformada, multiplicada, abençoada, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Sabe o que é engraçado, cara? Quando a gente pega aquela passagem, eu acho que é Jesus mesmo que fala sobre o rico e Lázaro. Jesus mesmo que fala. Lázaro era pobre e ele era enfermo, mendigo lá. Então quando a gente prega, ou quando a gente, vou corrigir, quando a gente aceita Jesus, a gente acha que a gente tem que ser rico, que a gente tem que ser curado de tudo, que a gente tem que viver as mil maravilhas. Não, cara. Nem sempre Deus vai curar. Nem sempre Deus vai nos enriquecer. Mas quando chegou no dia do juízo, no final lá, Lázaro estava com Deus e o rico não. Então, às vezes quando a gente olha para o Evangelho, a gente cria uma expectativa no Evangelho de que com os olhos humanos a gente tem a noção do que o que a gente acha que é bom. E não, cara. O Evangelho é você seguir a Cristo e colocar, quando a gente fala assim, eu vou colocar a minha vida na mão do Senhor, isso é aceitar o que Cristo tem para você. Porque às vezes a gente vou aceitar Jesus agora e Deus não vai me dar o meu carro. Ou eu vou aceitar, eu tenho câncer, vou aceitar Jesus e Deus não vai me curar. Isso não significa que Ele não é Deus, porque Ele é Deus, Ele é soberano, mas Ele tem um propósito. E eu estava lendo essa semana um livro, eu recomendo muito para vocês, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra. O Amor Mais Louco do Mundo, do David Leonardo. E tem uma passagem, cara, que, para ser sincero, eu comecei a ler esse livro não buscando o tema de livre-arbítrio. Eu comecei a ler o livro porque eu achei legal. Ler, acaba assim, a Thalita estava lá, eu tinha comprado ele já há muito tempo, comecei a ler ele. E quando eu comecei a ler, você vê que como é que o Espírito Santo é incrível. O David Leonardo cita a questão do filho pródigo. E aí, pra gente fechar, eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque eu concordei com ele. Ele falou o seguinte, que Deus é tão bom e tem um amor tão incrível, tão incondicional por nós, que Ele nos deu o livre-arbítrio. E a prova disso, Jesus falou, quando Ele falou a parábola do filho pródigo, que Ele fala assim, e o filho chegou para o pai e falou assim, pai, me dá a minha parte da herança, que eu vou dar capim pro bode, eu vou embora, eu vou seguir minha vida. Cara, em nenhum momento a Bíblia fala pra gente que o pai falou assim, não, cara, faz isso não, espera eu morrer, cara, eu ainda estou em vida, eu vou enriquecer muito mais, isso aqui é tudo seu, do seu irmão, fica aqui, eu vou te ensinar como você vai gastar, como você vai ser um empreendedor. Não, o pai em nenhum momento faz nada, o pai simplesmente reparte, dá para um filho, dá para o outro, e ele vai. E o mais interessante, que mesmo o pai dando ali a herança para o filho, falando assim, pô, você quer ir? Você pode ir. O pai já deixou preparado o anel, o pai já deixou preparado as roupas, e ficava guardando o filho todos os dias, lá da varanda, olhando, e falou assim, ele vai voltar, porque ele não está preparado. Então, quando a gente pensa no livre-arbítrio, é a mesma coisa, cara. Você tá aí agora na sua casa e fala assim, cara, Deus me deu o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Você pode escolher entre os dois. Se você escolher o bem, você vai estar mais próximo de Deus, vai estar mais próximo do Pai. E se você escolher o caminho mal, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Você vai dar aquelas cabeçadas na vida, até chegar um ponto que você vai olhar e falar assim, cara,
tudo que eu tinha, tudo que eu precisava, eu tinha o pai, eu tinha com o pai, na casa do pai tinha tudo. Olha só o que eu vim fazer. Mas Deus é tão bom e tem o amor mais louco do mundo. Ele vai estar esperando por você. O que vocês acharam aí? Concorda com o David Leonardo? Com certeza. A gente vai xingar a gente por concordar com ele, né? mas com certeza eu concordo, gosto, né, da visão dele também. E perfeito, porque o pai poderia ter falado assim: não, vou te dar, se quer ir, vai sozinho, vai sem nada, não está na hora de eu te dar a herança, você vai ficar aqui até você, porque eu não tô querendo que você vai me abandonar e eu vou te sustentar ainda, vou te dar o teu dinheiro agora. Não, porque Deus não age assim. Deus não cria ser, Deus liberta. Deus não cria muro e fala assim: não, você vai, mas porque eu te escolhi, agora você não tem escolha, você tem que ficar aqui querendo ou não. Deus não faz isso. Deus não, o amor de Deus, o amor liberta, e Deus, por isso que Deus liberta. O que o pai fez? Você quer ir? Isso está no teu coração? Aí o pai falou assim: se esse menino ficar aqui, ele vai ficar aqui me odiando, porque ele quer ir. Se ele ficar aqui, ele vai me odiar. Então, abriu a porta, botou a mochila dele nas costas, deu dinheiro, vai e ficou na varanda. Ficou na varanda esperando, porque falou assim: cara, eu, pai, sou o melhor que ele tem, não é o dinheiro dele, ele vai voltar. E conhecia o filho, o pai conhece o filho, conhece. Assim, cara, o pai fala assim, o filho foi e pensou, cara, depois pensou, eu achava que o mundo era melhor para mim, mas agora eu estou vendo que na casa do meu pai os empregados ele come melhor do que eu, vive do melhor que tem, então agora eu reconheço que o lugar que eu saí era melhor. Então, tipo assim, o mal serve para mostrar para nós o quanto o bem é melhor. Então, assim, por isso que eu acho que o livre-arbítrio é tremendo, nesse texto é perfeito para mostrar isso. Fala lá que eu vou acelerar agora. Amor ágape, amor incondicional. O pai está te esperando. Glória a Deus, cara. Vai falar? Não. Amém? Gente, a gente vai caminhando para o fim, mas eu vou deixar uma palavra para você que está na carta do apóstolo Paulo a Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala, cara. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Pô, tudo que ele já fez, ele já falou, cara. Até que eu acho que ainda não alcancei. Mas uma coisa faço, é que eu me esqueço das coisas passadas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o que você fez para trás, se você errou, ou se você acertou, ou se você está errando, pare de olhar para trás, vamos começar a olhar para frente. Você tem o livre-arbítrio, você pode escolher, você pode definir o Senhor da sua vida, quem vai ser o Deus da sua vida. Então que você possa olhar para frente agora e avançar em direção ao alvo, que a palavra, hoje, essa semana eu postei uma foto que diz que em tempos de tanta insegurança, busque a verdade, cara, porque a verdade vai te libertar. Então a verdade é a palavra é Cristo. Então que você possa seguir andando e seguindo os passos de Jesus, que com certeza lá na frente você vai encontrar o seu prêmio, você vai encontrar a sua recompensa, que é passar a eternidade lado a lado com Cristo. E eu posso provar, porque ele falou que na casa do Pai há muitas moradas. Então há morada para nós e há moradas para vocês também, que vocês possam seguir firme, passo a passo, seguindo com Jesus, que a gente vai estar junto na glória, adorando ao eterno. Em Apocalipse capítulo 3, 20 diz que: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ele está batendo a porta. Você escutou a mensagem, você escutou ministrado aqui, ele está batendo a porta. A todo tempo ele bate, mas cabe a você abrir ou não. E o que você vai fazer com o seu livre-arbítrio a partir de agora? Você escutou, você pegou alguma coisa que cada um aqui falou? Qual vai ser a sua intenção a partir de agora? Você vai realmente fazer o bem, vai seguir os passos de Cristo, vai pegar a sua cruz, botar no ombro e falar assim: eu vou ser semelhante a Jesus, eu vou ser uma Jesus Copy, que é lá um Instagram que eu sigo lá. Você vai ser uma cópia de Jesus? Ou não? Você vai escolher por outros deuses? Então que você possa meditar nessa palavra. Todo o programa eu venho orando por você, mas hoje na presença do pastor Jorge. Pastor Jorge,
Fique à vontade para orar para esse pessoal aí que acompanhou com a gente. Amém, glória a Deus. Só fazendo uma menção do texto que você citou, do filho pródigo, né? E dizer, né, para todos aqueles que estão nos ouvindo, porventura alguém, né, que tenha se afastado e feito essa opção que o filho pródigo fez de experimentar outras. O texto vai dizer que depois, quando o filho, depois de comer comida de porcos, roupa suja, cheiro mal cheiroso e com a roupa rasgada, barbudo, todo sujo, ele não saiu, ele não veio do jeito que ele saiu limpinho, com dinheiro no bolso, bonito, limpinho, cheiroso, e quando ele voltou ele estava sujo, roupa rasgada, barbudo e tal. Mas interessante que a Bíblia diz que o pai de longe reconheceu. Como que o pai reconheceu o filho de longe, totalmente diferente do que ele saiu? O pai olhou de longe e falou assim: é meu filho. Já correu, já pulou no pescoço, abraçou, beijou e já estava, como você disse, esperando, porque o pai, ele sempre fica na varanda esperando aquele que foi embora, o filho que foi embora. Muitos nesse momento que está ouvindo a gente, filhos, né, que um dia foram embora de casa, eu deixo essa palavra: o pai está na varanda, né, e está tudo preparado, a festa está preparada para você voltar, né? Os anjos estão prontos para fazer festa, a roupa branca está preparada, o anel para o seu dedo, a sandália para os seus pés, tudo isso está preparado, né? A única coisa que está faltando é aquele ponto X que a Bíblia diz: e caindo em si, desejou voltar. É preciso que você, nesse momento, abra o seu coração para o Espírito Santo, caia em si e entenda que a casa do Pai é o melhor lugar para se estar. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, em nome de Jesus oramos. Senhor, eu quero te louvar por essa noite, pelo teu Espírito Santo aqui. Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que nesse momento estão agora, Senhor, ó Deus, alcance, meu Deus, da nossa voz, ó Deus, seja de alguma forma, Senhor, tocado pelo teu Espírito Santo. Deus, se porventura alguém que nessa noite ouviu a tua voz, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, agora, ó Deus, traduzir tudo que foi dito, ó Deus, e de alguma forma, Senhor, transformar e mover, e que haja agora um desejo de voltar para casa, um desejo, Senhor, de gritar para o Pai e dizer: meu Pai, eu não quero mais sair daqui, porque esse lugar é o lugar, ó Deus, onde eu gosto de estar. Ó Deus, eu louvo pela vida, Senhor, do Alan, ó Deus, por esse programa, ó Deus, que tem sido uma bênção, esclarecendo muitas coisas, Senhor, pelos meus irmãos, o pastor, ó Deus, aqui Almir, ó Deus, o Israel, Senhor, também, ó Deus, o Richard, que está nos auxiliando, meu Deus, aqui, e todos aqueles que estão, ó Deus, valorizando, Senhor, e aproveitando esse momento. Deus, que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, aleluias. Bom, quero agradecer vocês, né, cara? Um tema tão polêmico, cara, e vocês separar um pouco do tempo de vocês para poder vir aqui e estar comigo, passando um pouquinho do conhecimento de vocês para o pessoal. Eu fico muito feliz e fico muito grato de coração, porque em meio a essa incerteza do coronavírus, vocês saírem da sua casa, abrir a mão de estar com a família de vocês, estar em casa nessa hora, você vê 9h55, poderia já estar na cama já de cobertinha, né, vendo uma Netflix, mas vocês separaram tempo para poder estar aqui, não só comigo, mas também na presença do Espírito Santo e fazendo a vontade de Deus. Pastor Jorge, obrigado. Quer falar alguma coisa? Não, obrigado você pelo convite, foi uma benção. Pastor Almir, obrigado. Alan, eu que te agradeço, cara. Poxa, isso daqui tem sido bênção mesmo. Quero aproveitar aqui o ensejo. E o pastor já orou, você deu aqui uma palavra final. Mas eu quero ainda deixar uma mensagem aqui. Porque, Alan, tem muitas pessoas que ouviram a respeito do livre-arbítrio aqui. Mas tem muitas pessoas que se martirizam. Tem muitas pessoas que acham que não pode mais viver o Evangelho, que não tem chance mais de aceitar o Senhor Jesus, porque pecaram, porque estão andando em pecado. Mas eu quero deixar uma palavra aqui. O Senhor Jesus, quando os escribas, os fariseus levaram aquela mulher adúltera até ele para poder o apedrejar, o Senhor Jesus depois deu uma palavra para ela, dizendo para ela: mulher, onde estão os seus acusadores?
muitos nos acusam, o inimigo todos os momentos está nos acusando, e a nossa mente é que nós não poderemos mais viver esse evangelho, viver com Cristo, ou ter essa escolha daqui para frente. Mas o Senhor Jesus, ele disse para ela: mulher, vai, mas não peques mais. Então hoje você tem uma chance de você ter a tua vida renovada, você aceitar o Jesus, aceitar o Senhor Jesus, mas tudo aquilo vai ficar para trás, o teu passado vai ficar para trás. Então começa tudo hoje de novo. Você tem uma nova chance e uma nova oportunidade. Glória a Deus. Cooperador Israel, obrigado, cara. Cara, eu que agradeço. Como diz nosso pastor Arilson Vieira, que presença gostosa do Espírito Santo, cara. É muito bom estar reunidos neste momento. Eu tenho certeza que Deus vai entrar aí na sua casa e vai fazer o milagre. Glória a Deus. Eu quero já agradecer ao pastor, você falou o nome dele aí, pastor Arilson, pela oportunidade, por estar cedendo espaço aqui pra gente possa estar fazendo esse programa. Eu louvo a Deus pela vida dele, que o Senhor possa usar muito a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, cara. Eu sei que estamos em coronavírus, mas que quando isso tudo passar, a partir de agora, eles já falaram aqui tudo pra você. Voltar é estar com Cristo mesmo. Mas, cara, pense numa igreja local. A gente precisa estar próximo, cara. A gente precisa estar em comunhão. E como eu falo sempre aqui em todos os programas, nós não estamos aqui para trazer você para o Projeto Semear. Se você quiser vir, amém, nós vamos te abraçar e você será parte da nossa família. É ou não é? Amém. Mas a gente quer levar o Evangelho de Cristo. A gente quer que você seja um seguidor de Cristo, que você seja uma cópia de Cristo. Então a gente não está aqui para levantar bandeiras, a gente está aqui para... Eu até falei aqui mais cedo, a única religião que salva é Jesus. Então que você possa caminhar lado a lado com Ele. E eu quero convidar você para o próximo programa, cara. Já tá ansioso? Eu já tô. Sabe qual vai ser o tema, cara? Especial para os Dias das Mães. O Evangelho segundo as mulheres. Eu vou ter 3 mulheres aqui, diga-se de passagem, mulheres usadas por Deus na nossa geração de uma maneira muito forte. Já vou revelar quem é, cara, olha só, vou revelar, vai lá. Cooperadora Elisângela, ela que é daqui do Projeto Semear de Levi Gasparian, que Deus tem usado ela de uma maneira tremenda. Cooperadora Cláudia, que é da igreja do nosso pastor Jorge, que é líder de mulheres lá, que puxa vida, cara. Só tenho elogios pra falar dela. Desde que eu conheci a Cláudia, cara, que unção que aquela mulher tem. E a Aline, cara. A Aline já é cooperadora também, né? Cooperadora Aline também, ela esteve aqui no Acampa Dentro com a gente, cara. Que mensagem forte que ela deu. Então eu vou sugar muito essas mulheres, cara. O tema é muito amplo. E elas estão todas envergonhadas, todas tímidas, mas quando senta aqui, foi o que o Iero falou semana passada. Quando você senta, dá um frio na barriga, mas quando você começa a falar de Cristo, já era. Porque você fala aquilo que tem dentro de você, a essência de Cristo. Eu tenho certeza que elas estarão aqui com a gente e vão falar um pouquinho como é isso, porque vocês falaram, a mulher era apedrejada e Jesus vem cá e falou assim, não, cara, não, vai, siga, cadê os seus acusadores? As mulheres antigamente não tinham voz, elas não tinham essa autonomia que elas têm hoje, e hoje elas fazem a diferença na nossa geração, elas pregam, elas avivam, elas são instrumento de Deus, e eu quero ouvir delas o que é o Evangelho de Cristo para elas, amém? Então que você possa estar comigo aqui semana que vem, eu tenho certeza que vai ser muito forte, vai ser uma bênção. Eu tenho uma surpresa para você, hein? O cooperador Israel falou uma das palavras aí que o nosso pastor costuma usar, que presença gostosa, né? A gente vai estar fazendo umas camisas aí pra gente estar sorteando no nosso programa. Então durante a semana aí você acompanha aí o Instagram da igreja aí, com certeza a gente já vai postar alguma coisa. A gente vai fazer um sorteio para abençoar a vida de vocês também e também para dar aquela motivada para você estar sempre presente aqui com a gente. Amém? Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. O pastor já orou. Então que vocês possam ficar com Deus e possam levar essa palavra no coração. Até semana que vem. Amém?